NFL Etc. 247, terça-feira, 7 de outubro de 2025. Eu sou o Ticas, a semana 5 foi recheada, como há muito tempo a gente não via, com devido destaque para zebrada. Quando a gente fala zebrada, a gente pode falar tanto da arbitragem, os zebras, quanto as zebras, os azarões, desbancando os contenders essa semana. Os últimos invictos foram derrubados. Então, mais uma vez, certo grupinho de idosos se reúne lá em Miami, estouram um champanhe, e o nosso idoso aqui, residente da NFL Etc., também instala uma gelada, eu tenho certeza, porque afinal, se o presente não ajuda, é do passado que a gente vive, né, Oli? Recorde mantido, o alívio veio cedo dessa vez, né? Semana 5, já não tem mais time invicto, pode comemorar. Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL Etc. Não, teve vez que só precisou do demônio do Eli Manning me salvar, né? Porque o rapaz só foi perder a invencibilidade lá no Super Bowl. Mas, depois desse aperto aí, nenhum aperto é maior, né? Mas essa semana tem janta lá em Miami, a galera vai estourar aquele champanhe. Quem sobrou, né? Porque já muitos isso não que eu ia estão falar, mais será entre que tem nós. Quantos aí desse time que ainda estão vivos e podendo tomar um champanhe? Porque às vezes tá vivo, mas o médico já proibiu, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que ninguém pode realmente tomar um champanhe. Não pode, não. Pode tomar aquela cidra sem álcool, né? Um negócio mais leve, porque a galera já não tá mais na idade de cometer seus excessos, não. Embora tenha gente que seja conservado no álcool também, né? Vai chegar nessa idade aí. Se não tomar álcool, vai fazer falta. Mas, realmente, a única alegria que a gente tem é celebrar o passado mesmo, porque eu já falei pra vocês, essa temporada terminou na pré-temporada. Hoje eu não tô vendo você se hidratar. Você estourou uma geladinha pra comemorar a invencibilidade mantida ou não? A gente estoura gelada por qualquer motivo, né? Ainda mais esse, né, Chicas? Então, qualquer motivo é motivo. Mesmo que seja tristeza, a gente estoura um. Justíssimo, justíssimo. E nem de passado, nem de presente, nosso torcedor do Giants só pode mesmo pensar no futuro. Depois de semana passada ele chegar aqui todo serelepe, batendo Chargers, naquele lema que o Super Bowl é logo ali, agora voltou ao normal, voltou à vibe de que a pick 1 é logo ali, Magal. A prova de que em uma semana tudo pode mudar na NFL, é mais ou menos por aí a vida do torcedor do New York Football Giants. Fala, meus amigos do NFL Etc. Ticas, calma também aí. Não é que a gente tá pensando em semana 1 ainda não, pô. Calma aí, pô. Hold your horses. Para usar o inglês desnecessário aqui. Semana 1 não, em pick 1. Pois é, em pick 1. Não, cara, a gente tá olhando pro futuro. É isso. Sim. Pelo menos agora parece que a gente tem um futuro. Antes nem isso a gente tinha. Pra quem não tinha nada, pelo menos agora a gente tem esperança. Olha aí. Profundo, cara. Vamos ver quanto tempo vai durar depois de cantar aquela vitória. Não, pelo menos agora o próximo confronto é mais tranquilo, é contra o Saints e ferro. Mas calma, tem pontos positivos. Ao contrário, tudo indica, Ticas, que nós vamos ganhar do Eagles essa semana. E Thursday Night. Semana curta. Tudo bem, daqui a pouco a gente comenta com mais detalhes. Quer apoiar esse podcast, fazer parte do melhor grupo de NFL no Brasil? E ser nosso amigo, por que não? Entrou automaticamente, já é promovido a nosso amigo. apoia.se/NFL Etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você ajuda esse projeto a continuar acontecendo. Você valoriza o nosso trabalho pagando uma gelada, seja quando o último invicto cai pro Wallace, seja pra chorar as pitangas, as tristezas minhas com o meu Ravens ou do Magal com o seu Giants. apoia.se/NFL Etc. R$15 e você faz parte do NFL Etc. diretoria. Não quer apoiar mensalmente? Manda um pix, paga uma gelada pontual pra gente através da chave nfletcpodcast@gmail.com. Se pagar enquanto a gente tá na live, a gente lê sua pergunta, comentário aqui ao vivaço e você faz parte também do episódio 247 do NFL Etc. Não quer pagar? Não tem problema. Vem aqui, manda um alô, deixa o like, manda um salve. Faça como o nosso Lelinho, Flávio Venâncio, Arthurito Del Papadex, João Henrique Caruso, direto de São Francisco, Rodrigo Justo, nosso Jutsu, Washington Ferreira, Andrew Zanforlin, tá cheio de perguntas, daqui a pouco a gente lê, a gente passa pra frente, Douglas Silva, da página Douglas Análises, e esqueci, Douglas, como é que é? Douglas Análises e da página aí Douglas Análises, vai. E o nosso Fernando Pedrotti também mandando o seu buenas. Vamos trabalhar, a pauta tá cheia, muita coisa acontecendo na semana 5. Então hoje é aquele que tem bloco que não acaba mais. Começa com headlines, tem roletão da rodada, tem treta na TL, tem TD ou Fumble,
E, obviamente, para fechar, tem o nosso glorioso Palpite Cetra. O Bengals perdeu para o Detroit Lions por 37-24 no domingo. Um placar que é enganoso, porque é o famoso score de garbage time. Quando já não tá valendo nada, e o Bengals foi lá, marcou mais um touchdown, fez mais um field goal e tal, e diminuiu a distância. Mas não ofereceu perigo ao Detroit em momento nenhum. E, depois de mais uma atuação horrível do Jake Browning, o Cincinnati fez o quê? Pegou o telefone, bateu aquele fio lá pra Cleveland, falou assim, ô Browns, seguinte, te dou uma escolha de quinto, você me manda o velho Joe Flacco e uma escolha de sexto. Fechou? O Browns falou toda hora, fechou agora. E o Joe Flacco é oficialmente um Cincinnati Bengal. Ajuda, mas não resolve ou pode resolver? O Ticas, eu acho que até ficou bom para todas as partes, como diria Celso Russomano, porque o Joe Flacco ia ficar no banco do Dylan Gabriel, que é menor do que eu. Ele ia sofrer um bullying gigante por uma carreira que não merece, né? O Joe Flacco é o cara que foi conhecido como o cara que salva times, conduziu esse Browns aí pro playoff improvável há 2 temporadas atrás, e realmente é um cara que tem um potencial para poder arrumar esse ataque e com bons alvos, né? Vamos falar que o ataque do Bengals é um ataque que tem bons alvos para poder o próprio Joe Flacco trabalhar. E um cara muito mais experiente e muito melhor, com mais qualidade do que o Jake Browning. A única qualidade que o Jake Browning tem melhor do que o Joe Flacco é poder apanhar um pouco mais, porque é um pouco mais novo. O que faria diferença nessa OL bem ruim do Bengals. Mas, na verdade, pensando justamente nas armas que você comentou, o joga pro alto e reza, sem se importar se vai ser interceptado, sem se importar, é o Joe Flacco. O Joe Flacco tem coragem. Ele, nessa altura da vida, eu vou ficar economizando braço aqui, tem um T. Higgins aí numa bola contestada, tem um Ja'Marr Chase, eu vou soltar a bola, o Jake Browning não. Não, exato. Aí essa é a segunda parte, né? Porque essa OL ruim do Bengals, o Joe Flacco tem que ficar esperto. Agora, ele tem que ficar esperto no sentido de ele ser um quarterback que solta a bola rápido e longe. E isso aí ele tem lastro suficiente para poder fazer na NFL, porque ele é um cara que já não precisa provar mais nada para ninguém, é campeão do Super Bowl, levou time ruim. Aí vamos lá, de novo, levou time ruim para playoff, então o Joe Flacco não tem nada que provar. O Jake Browning fica ainda tentando construir uma carreira que parece ter ido pro ralo também já, de uma vez quando você joga 2 jogos e não consegue engatar, seu time troca dentro da divisão por um quarterback que já estava semi-aposentado há 2 temporadas atrás. Acho que o seu Jake Browning já pode vender seguros, mas vai usar o privilégio branco da vez e ficar rodando por alguns times mais umas 3 temporadas aí no banco, assistindo de camarote o pessoal jogar. Agora, precisa mesmo arrumar, o Bengals precisa arrumar a defesa, porque é uma peneira a defesa do Bengals. Nesse jogo lá, eu só precisou do Jahmyr Gibbs para poder acabar com eles. Não precisou nem fazer muitos lançamentos mirabolantes pro Sam Brown, achar o Sam Laporta muito, o Jared Goff não. Ele fez o básico, entregou a bola pro Jahmyr Gibbs e ele foi furando a defesa do Bengals. Cara, o Joe Flacco já ganhou o Super Bowl. Já provou que é um cara acima da média. Né? Segura aí, hein, Tica. Estou fazendo defesa do Joe Flacco aqui. Eu acho que agora a única meta que o Joe Flacco tem que ter é conseguir ser contratado pelo Pittsburgh Steelers antes de aposentar, pô. Porque aí ele vai realmente atingir uma estatística que ninguém atingiu. Na minha pesquisa aqui, que eu levei em torno de uns 10 minutos para fazer, não tem nenhum QB na história que tenha jogado nos 4 times de uma mesma divisão. Então não tá longe não, hein? Mas a meta é essa. Eu já tenho um velho lá. Eles já estão acostumados com o velho mesmo. Qualquer coisa troca um velho. Wallace, eu chegaria no Bengals já mandando um zap pro Steelers. Gente, ano que vem aí 26 é nós, tá? Posso ficar no banco, entro aquele joguinho pro forma, só pra bater a estatística e dar o check. E, cara, aposenta com essa. E ainda digo mais, vai levar muito tempo pra alguém conseguir bater essa estatística aí. Talvez nunca bata. Eu, se fosse ele, meu foco seria 100% esse. O Joe Flacco de 2025 tende a ser melhor que o Jake Browning. Isso é um fato. E Cincinnati não mandaria uma escolha de quinto pra pegar o Joe Flacco e uma de sexto se não acreditasse nisso, que o Joe Flacco pode operar esse ataque melhor que o Jake Browning. Agora, se a gente falar do Joe Flacco de 2 anos atrás ou do ano passado ali no começo com o Colts, aí pode ser até o otimismo que o nosso Arthurito está falando aqui. O Arthurito está comentando, ele o único representante da torcida Bengals no NFL de Diretoria,
Ele tá falando, pô, será que eu posso me animar? Tá errado eu me animar? Não, tem que se animar mesmo. Mas não com o Joe Flacco 2025. Se animar com, caso ele consiga reproduzir alguma coisa que ele jogou em 2023 e 2024. Só o tempo vai dizer. E aí também é uma forma do Bengals demonstrar que não aceitou perder a temporada de qualquer forma com a lesão do Joe Burrow. Ó, a gente foi lá, a gente resolveu, tentou trazer um outro quarterback para operar esse ataque. É claro, eles não vão se mover para reforçar 3 caras da OL nessa altura do campeonato. É uma movimentação que é muito mais difícil do que você virar para o seu rival de divisão até, né? Ele não vai viajar muito longe, não. Tá saindo aí de Cleveland, vai para Cincinnati. É muito mais tranquilo você fazer isso na direção só do seu quarterback. Se der 3, 4 semanas e não deu, aí sim, meio de temporada, tá tudo perdido, não tem o que fazer, vai embora pensar no ano que vem. Mas fora isso, entre as opções que eram Russell Wilson, James Winston e Joe Flacco, porque o Kirk Cousins, o salário, não ia permitir. Então a gente estava falando só de Russell Wilson, James Winston ou Joe Flacco. Pegou o Joe Flacco, eu não vejo muita diferença entre ele e os outros 2 possíveis, não. Tá, eu acho que tá de bom tamanho aí. Lá para o Cincinnati Bengals tentar salvar a sua temporada. Corrigindo, Douglas Análises Esportivas, o nome da página do nosso Douglas Silva, um abraço para ele. Daniel Genro também chegando na área, mandando o seu alô. O Anderson Forlin comentou do óleo podendo estourar o seu champanhe e fez uma pergunta para o Magal que a gente vai deixar lá para o roletão, porque ela tem a ver com o desempenho do New York Giants nessa rodada. Eric Malhão também chegou mandando o seu alô. Caio Vinícius, feliz que a temporada do Santos da NFL não será de 0. O Saints pelo menos tirou o 0 do placar. Tem só um time agora zerado, o New York Jets. E o nosso Pedrotti diz que o que seria legal ver no Bengals seria o James Winston. Isso seria o puro suco de diversão. Entretenimento, com certeza. O nosso James Winston entrega mais do que o glorioso Joe Flacco. Mas para operar o ataque ali de maneira funcional, eu ainda sou mais o Flacco. Estão dizendo que já estreia domingo. E se estrear domingo, já pega de cara o Green Bay Packers voltando do bye. Coitado do Joe Flacco, vai sofrer. Já vai começar sofrendo lá em Cincinnati, mas tá bom. Outro jogo da rodada, outras movimentações do dia. O Texans foi a Baltimore, não tomou conhecimento do Ravens desfalcado, amassou por 44-10 o time de Baltimore. Uma das piores derrotas da história do Ravens, da história da gestão John Harbaugh. E o Cooper Rush, que a gente tinha esperança que podia entregar alguma coisinha tendo a semana inteira para se preparar. Não entregou nada, a defesa do Texans bailou, a gente sabia que a defesa era boa, e o ataque também não tomou conhecimento da defesa. Depois que acabou o jogo, foram aqueles depoimentos de jogadores falando que pode não estar ganhando, mas não pode deixar de se esforçar, aquela crise bem instaurada ali. Aí quando chegou hoje, terça-feira, dia dessa gravação, o Ravens decidiu se mexer, reforçar principalmente a secundária, que é onde está o maior problema da defesa hoje. Contratou o safety CJ Gardner-Johnson, lembra dele? Rumador de briga, criador de treta, que saiu do Eagles falando que ia fazer o Eagles se arrepender de ter dispensado. Foi no Texans, jogou 3 jogos e foi dispensado? Pois é, tava de free agent aí, o Ravens foi lá e contratou. E também trocou pelo Alohi Gilman, bom safety, não é aquele cara brilhante, bom safety do Chargers, mandando de volta para Los Angeles o Odafe Oweh, e tem sempre aquela curiosidade, né? A troca entre os irmãos técnicos. John Harbaugh vai, Jim Harbaugh pega, manda para cá, leva para lá, o Chargers continua sendo o Ravens do Oeste. Então, 2 safeties aí, contratados na terça-feira. Faz sentido? Do jeito que a gente falou que o Cincinnati foi atrás do Joe Flacco, para tentar salvar a temporada, o Ravens está tentando salvar a temporada, bateu o desespero, ou não vai fazer diferença nenhuma, é só para dar uma satisfação, enquanto não tiver Lamar, não tem o que fazer. Chicas, da mesma forma que acontece com o Bengals, isso aí é um claro exemplo da falta do pipeline de sucessão. Porque, claro, a situação do Ravens foi caótica em termos de jogadores lesionados, né? Não é só a questão do Lamar Jackson especificamente, assim falando, né? Você entrar em campo sem 7 starters e 6 Pro Bowlers, cara, desculpa, assim, não foi o Baltimore Ravens que entrou em campo. Foi uma outra coisa. Aquilo ali não é o Baltimore Ravens, sacou? E não é só a questão do Lamar. O que me preocupa é, olhando para os jogos para trás, não é que estava tudo maravilhoso antigamente e falhou nesse jogo, e eu acho que um Lamar super saudável e jogando super bem ainda não é suficiente. O que talvez a gente esteja vendo agora é uma coisa que muita gente talvez até já pensasse aí, que é o seguinte: esse quase
quase do Ravens não tá na mão só do Lamar. O Lamar é o check, é o que já tá certo. É o resto que precisa ser olhado. É o resto que precisa ser trabalhado. Eu acho que esses movimentos de agora me parecem mais desespero, mais medo de passar muita vergonha, do que efetivamente um processo de rebuild, de reestruturação, sacou? Agora, de fato, precisa ter uma reestruturação no sentido de ter pipeline de sucessão. Eu sei que parece que eu tô falando zoando, mas não tô não. Porque você não pode ter construir um time bom, mas ele ser tão frágil que 3, 4, 5 lesões começam a implodir seu projeto, sacou? Mas, Magal, a gente só tem a noção do degrau de qualidade. E se aquele cara que tem potencial ali, um cara mais novo, que é acionado só em momentos específicos e de repente vira starter, é só quando ele chega a virar starter que você tem a exata noção da qualidade do cara. E eu acho que o Ravens avaliou muito mal a qualidade dos reservas. E eu acho que falta, isso não só no Ravens, tá? Em todos os times. Eu acho que falta um planejamento melhor em termos de dar rodagem para caras que não são starters. Eu acho que todo e absolutamente qualquer jogo onde você já percebeu que você não vai vencer aquele jogo, você tem que aproveitar para dar rodagem pro starter. Tem que aproveitar para dar rodagem pro starter. Por quê? Porque também é muito injusto com o cara sentar 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos no banco, e uma hora alguém dá um tapinha no ombro dele e fala assim, irmão, é agora, chegou a tua vez. Vai lá e faz o que esse cara que tá jogando snap atrás de snap toda hora, tá fazendo mais ou menos. Eu e o Wallace que já tivemos a experiência aí de jogar, cara, o ritmo de você estar em jogo te coloca uma outra mentalidade, uma outra preparação que você no banco não vai ter igual, sacou? Então eu acho que tem um problema aí, é mais amplo, não é um problema do jogador X, jogador Y, jogador Z, é um problema mais amplo, assim, de planejamento, de preparação, porque, desculpa, você não pode, como você falou bem, não pode ser um degrau tão absurdo de eu perco algumas pessoas, e de novo, eu sei que foi bastante gente que foi perdida, mas ainda assim, eu perco pessoas e eu saio de contender de Super Bowl para tomar sarrafo do Houston Texans, sacou? Dito isso, deixa eu só falar uma coisa super rápida sobre o Houston Texans. Não acho que é um timaço não, mas, e é óbvio que a situação do Ravens atrapalhou, mas os números que o CJ Stroud e que o Texans conseguiu colocar nesse jogo, cara, é número consistente, sacou? Eu até chequei mais de uma vez porque eu fiquei muito espantado. O CJ Stroud só errou 4 passes, pô. Todos os outros passes ele acertou. Ele ficou 23 de 27, 4 touchdowns. Então assim, pô, se você faz 4 touchdowns, você acerta 23 de 27 e ele bateu aí quase 300 já, quase 250 já, 240 pouco alguma coisa, cara, você fez um jogo muito consistente. Não acho que vai ser fácil fazer isso com outros times, mas talvez essa tenha sido a chupeta de carro que você precisava para dar uma ligada aí nesse time e ele começar a ir um pouco melhor. Não é que ele vai virar um contender nem nada disso, mas você ter um bom jogo, eu acho que ajuda o time a se encaixar. Por exemplo, foi o que aconteceu em 2022 no histórico, né, na história do futebol americano nacional, o histórico jogo em que eu e o Wallace estreamos pela primeira vez para esse Brasil inteiro ver, que a gente meteu 66-0 no Golden Lions. Foi um jogo muito mole, muito mole. Cara, mas aquele jogo botou a gente assim no modo campeonato, botou a gente no modo começou, sacou, depois da pandemia. Então, do lado dos Ravens, precisa de mais planejamento de longo prazo, planejamento sucessório. Do lado dos Texans, parabéns pelo trabalho bem feito, não vai te garantir muitas vitórias, você tem muita coisa para consertar, mas de repente era a chupetinha que precisava para esse carro ligar e pelo menos andar sem morrer muito. Só 2 pontos rapidinho aqui. Tinha até um pipeline de sucessão aí, ó, com o Tyler Huntley ali, que ficou atrás do Lamar algumas temporadas. Teve lá em Miami, mas já voltou. E ele sabe o esquema inteiro do Ravens e como é que se movimenta o Lamar Jackson. É nosso Lamar sem vida elétrica. Eu não entendi a opção pelo Cooper Rush ter sido tão direta e tão rápida assim, já que é um jogador completamente diferente do Lamar Jackson, né? É um pocket passer, um cara que tá mais habituado a jogar plantado, e o Tyler Huntley tem muito mais mobilidade ali para usar mais ou menos as armas. Obviamente ninguém é o Lamar, mas para usar as armas que o Lamar geralmente aciona. E a segunda o miolo da defesa do Ravens estava fora, né? Então os principais linebackers, os principais líderes do time estavam fora. Essa defesa você não consegue avaliar suficientemente bem. E obviamente precisava de reforço. Agora,
é difícil, né, que ela consiga chegar no nível dos caras que estavam jogando antes, né? Tem alguma coisa a ser mudada nessa defesa. Contratar 2 safeties não resolve o problema da defesa. Mas às vezes você criar uma concorrência e ver os caras das outras posições tendo que se comprometer mais, correr mais, suar mais a camisa mesmo na derrota, porque perder pro Texans não é o problema. O problema todo, que gera preocupação mesmo, pensando no resto da temporada, além do retrospecto horrível, 1-4, é os caras fazendo corpo mole. E a entrevista do Kyle Van Noy, ela foi muito nesse sentido. Cara super tarimbado e experiente, tem anel do Super Bowl pelo Patriots. O cara virou e falou assim, ó, isso vai ter que ser revisto. Então, você traz um maluco, agora imagina, né? Se Jay Gardner-Johnson e Jair Alexander. Estava com pouco maluco saudável lá, agora tem 2. E aí, às vezes é um cara que vai realmente, com meios questionáveis, botar uma pilha que vai fazer os moleques que estão fazendo corpo mole jogar mais. Pelo menos correr mais, não fazer tanto vexame. Porque na ponta do lápis, no papel, não vai ser nem o Alohi Gilman, nem o CJ Gardner-Johnson que vai resolver o problema dessa defesa. O Tyler Huntley, só para completar o que você citou, ele foi contratado já, depois que ele foi dispensado como 6º quarterback lá do Browns, ele foi contratado já faltando uma semaninha pra temporada. Quem teve os snaps do training camp como reserva direto, o tempo inteiro foi o Cooper Rush. E o Cooper Rush foi uma contratação cara, é um dos backups mais caros. E aí o cara que faz esse movimento, ele não quer entregar isso pelo Tyler Huntley de volta, depois de correr 3 times aí durante o training camp, para poder já ser o reserva imediato. Agora... mas aí o Tyler Huntley já tava anos-luz à frente do próprio Cooper Rush. Já conhecia, né, o sistema e tal. Agora que a água bateu na bunda, o John Harbaugh não se comprometeu a manter o Cooper Rush. Então a gente pode ver contra o Rams, caso o Lamar não tenha condição ainda, não foi decretado fora do jogo, mas eu acho até provável que eles tentem vir com o Tyler Huntley, ou que a corda coleira do Cooper Rush esteja mais curta. Começou o terceiro quarto ali, continuou essa pasmaceira, não consegue acertar nada, já vai com o Huntley, e se precisar depois do bye, mantém o Huntley. Mas de como início, diria... eles irem de Cooper Rush, eu até entendo nesse sentido, sabe? Ó. Como diria um tubérculo amigo nosso, aí é loucura, pô. Aí é loucura. Ó, Alexander Marques chegou mandando um alô, um daqueles que a gente fica mais feliz. Ele nunca comentou, mas é ouvinte no treino pelo Spotify. Então ouve a gente no treino, vê aqui, manda um alô, faça como Alexander. A gente fica muito feliz quando a galera vem, nunca veio e de repente brota aqui e fala, ó, sou ouvinte e vim aqui dar uma moral. Ajuda a gente com o algoritmo, deixa a gente satisfeito, seja muito bem-vindo. Aí ele pergunta dos 3 do Etcéteras, quem será a first pick no draft no ano que vem? Nenhum dos 3, tá? A first pick vai ser o Titans ou o Saints, pode me cobrar. Nosso Will Alves também mandando o seu alô, Vitinho Leme, fica aí que agora a gente vai falar do seu Chiefs, hein? Rafael Viana também na praça da humilhação, já que o Rams perdeu do 49ers de maneira trágica. Daqui a pouco a gente comenta, porque antes vamos falar... Ah não, tem o Brunão aqui, é porque ele usou umas palavras aqui, o YouTube travou, mas eu puxei de volta o comentário dele. O Brunão falou que o caso do Joe Burrow é encosto, não tem jeito. Eu tô achando que o Lamar Jackson também, tá, Bruno? Abraço pra você, querido. Monday Night Football foi um jogaço. Foi um jogaço. E aí, voltando a falar um pouquinho do Ravens. Quando semana passada a gente esteve aqui e falou assim, ó, não se animem com esses 4 passes pra touchdown do Patrick Mahomes contra essa defesa do Ravens. O Magal acabou de falar dos 4 passes pra touchdown do CJ Stroud. Torcedor do Texans, não se anime, porque o Chiefs foi lá pra Jacksonville, abriu 14-0, abriu 2 posses inteiras, cheinhas, tomou uma virada, final de jogo, Jaguars 31, 28 Kansas City Chiefs, com direito a Trevor Lawrence brilhando, escorregando, caindo, levantando e correndo pra touchdown, o touchdown da vitória, justamente no dia que ele comemorou 26 aninhos de idade. Então, uma noite, eu acho que inesquecível pro torcedor do Jacksonville e mais uma preocupação da crise lá em Kansas City. Não podem dizer que a gente não avisou, né? Não dá pra poder falar realmente que esse não é um podcast que tapa o sol com a peneira. Às vezes ele tenta até furar um buraco maior na peneira pra poder o sol passar. Mas tapar o sol com a peneira a gente não faz, não. Cara, foi impressionante ontem porque teve tudo que o Jaguars geralmente faz, cara. O Jaguars cometeu turnover, o Jaguars deu mole, tava na frente pra poder virar o jogo e não conseguiu. Mas quem não engatou de jeito nenhum foi o Chiefs, cara. O Chiefs teve várias faltas que machucaram ele mesmo e parecia o arremedo de um time de futebol americano que um dia teve
uma das melhores duplas de tight end e quarterback, no Mahomes e no Kelce, alvos seguros, gente que não deixava para depois, na hora de receber uma bola difícil. Eu fiquei esperando aí aquela recepção maluca do Juju Smith-Schuster de 60 jardas que eles fizeram aí sempre para poder chegar no último Super Bowl. O Xavier Worth usar a sua velocidade, né? Não consegue correr com a bola direito, porque pra você ter uma ideia, tá tendo que usar o próprio Kareem Hunt para poder fazer TD na linha de 3, né, jardas do oponente. Difícil. O Chiefs bem irreconhecível, e dessa vez me fez até duvidar da possibilidade de playoff. Se jogar assim, não faz playoff. Pois é, cara. Vou falar rapidamente sobre o Jacksonville, porque o Jacksonville, assim como o Texans, fez o que precisava ser feito, só que fez bem feito. Bem feito. Assim. Não foi pouco bem feito, não. Porque foi mais de uma situação em que eles ficaram atrás no placar e poderia o time ter dado aquela brochada geral. Aquela de, mais uma vez nós vamos perder pro Chiefs aqui, beleza, é isso aí. Mas não, cara, isso não aconteceu. Eu até fiquei assustado. A última vez que o Jaguars ganhou do Chiefs foi em 2009, novembro de 2009. Ou seja, o nosso querido Arthurito estava prestes a nascer quando isso aconteceu. Ele estava ali, ó, na pita da risca para nascer quando isso aconteceu pela última vez. Então, o Jacksonville Jaguars e o Trevor Lawrence têm sim os seus méritos. Não só o ataque, mas a defesa. Aquela pick six, cara, aquilo ali foi literalmente... Se você nunca viu a mudança de um momentum de jogo, aquilo ali foi. Porque era um touchdown fácil pro Kansas City Chiefs, um touchdown que o Mahomes está careca de saber fazer, ou melhor, tá com a voz rouca de tanto saber fazer aquilo, e ele tomou simplesmente, cara, 99 jardas de retorno pra touchdown, cara. Aquilo ali acabou o momento do jogo pro Chiefs. Acabou. Eu acho que a gente sempre fala das etapas de processar o luto, e aí a galera, a gente vê até um abraço pro nosso Tolentino, o Vitor Leme nem tanto, Carlito nem tanto, mas o nosso Tolentino, um beijo pra ele, e aí você vê que esse momento do Mahomes com a bola na mão, pra decidir a campanha que provavelmente seria da vitória, terminar numa pick six, que é o recorde da história do Jacksonville, um retorno para touchdown de 98 ou 99 jardas, é recorde da franquia. 99. Realmente esse cair a ficha, quando que o Mahomes de 2 anos atrás terminaria essa campanha com uma pick six, lançando por uma pick six? Nunca, pô. E você quer ver o detalhezinho, Ticas? Que eu fico assim, maroto. No início do jogo, 2 posses, o que você viu o Mahomes fazendo, indo pro huddle e voltando do huddle? A famosa mãozinha nervosa no ombro aqui, ó. Ele tava todo com a mãozinha dele. Assista depois do halftime, vê quantas vezes você vai ver aquela mãozinha ali. Aquilo ali é o indicador é o tell, né, para usar o inglês desnecessário, né? É o tell do poker do Mahomes, é esse. Ele começa com a mãozinha aqui, ó, ele tá na zona, ele tá 100%, ele tá focadão. Parou de fazer mãozinha, ele tá broxado. E o time inteiro do Chiefs, vai me desculpar, tá broxado. Travis Kelce, ele, como tight end, ele tá um ótimo podcaster. É isso. E falando aqui da nossa vasta experiência de podcast, inclusive se bobear, acho que maior que a dele, né? Nós temos mais tempo de podcast do que ele. Então, falando de quem já conhece, quem tá na profissão... parecidos de audiência. Pois é. Falando de quem tá mais tempo aqui, escuta a voz da experiência, Travis Kelce. Você tá muito bem como podcaster enquanto tight end, tá? E um ponto específico que eu ia falar, e que eu já venho falando aqui, aí... As más línguas aí, né, por exemplo, de Anderson Brown, vão dizer que eu tô pegando gente pra espantalho, pra Cristo, mas não é. Uma evidência do derretimento dessa defesa dos Chiefs é a figura do Chris Jones. O que esse homem vem derretendo a olhos vistos é absurdo. Falei isso aqui no nosso podcast. Ele errou o gap, um erro idiota, no jogo contra os Chargers em São Paulo, que abriu a avenida pro Herbert correr e selar a vitória. Ontem, esse vagabundo, o Wallace, eu lembrei do Wallace na hora, porque na hora de fazer as perseguições, que a gente chama de pursuit, né, literalmente a perseguição atrás do cara, ele tava o próprio arranque de balsa. Cara, não tem condição, e olha que o Trevor Lawrence não é um corredor sagaz, ele corre legal, mas ele não é um super corredor, ele não é um Kyler Murray, por exemplo. Cara, o Chris Jones simplesmente não conseguia acompanhar a corrida do Trevor Lawrence, ele não conseguia perseguir o cara.
E para quem não viu, assista aí na última jogada decisiva, o TD do Jacksonville Jaguars. O Chris Jones não se mexe, dá o snap, ele fica parado. Lembra que a gente falou semana passada do Aaron Rodgers no touch push? Que ele ficou em pezinho com a mãozinha na cintura? Igual quem tá no banheiro, no mictório, dando mijão? Foi isso que o Chris Jones fez. Cara, é inadmissível um jogador de DL, numa jogada daquela, fazer o que ele fez, cara. Aquela ali é justa causa. E vou te falar mais, Chicas. Vou te falar mais. A falta do Sport Science daquele programa. Pela posição que ele estava em campo, eu acho que até se ele tivesse começado a se mexer alguns segundos depois do snap, e ele tivesse movimentado para acompanhar para onde o Lawrence estava correndo, ele conseguia chegar no Lawrence antes dele fazer o TD. Tudo bem que teria outras jogadas, etc, etc. Ok, mas ele teria condição de chegar no Lawrence antes dele fazer o TD. O cara simplesmente desistiu. Ele arregou do jogo. Se ele tivesse caído pra frente, ele tinha atrapalhado o Lawrence e matado a jogada ali. E isso pra mim é sintomático do derretimento desse time. Amigos do Chiefs, falei e vou falar de novo. Venham com o tio Magal fazer o curso de como torcer pra time ruim. É melhor vocês já se prepararem de uma vez, porque vão ser anos aí de dureza, tá? Só queria apontar a hipocrisia de vocês da imprensa, nós da imprensa também não. Da imprensa por aí que não merece credibilidade, que tá falando assim, calma, gente, Kansas City Chiefs tá começando assim, tá 2-3, mas aí vai se acertar e quando você vê vai estar lá na final de conferência. Aí o Ravens e o Bengals estão 1-4 e a galera tá assim, é rebuild, não tem jeito, não tem mais o que fazer. Então assim, ó, a distância é muito menor do que vocês imaginam, tá? Aqui a gente não mascara, tá todo mundo lá embaixo, vai lutar ali suando sangue. Essa altura do ano passado, já tava sim o Cincinnati Bengals, com a diferença que tinha o Joe Burrow. E tava todo mundo ali, ó, vai suar sangue até o final. E chegou na última semana da temporada regular com chance de pegar um wild card. Aí, meu amigo, se você entrou na dança, se você chegou na festa e conseguiu chegar na festa, tudo pode acontecer. Aí, por conta do Chiefs escalar os reservas contra o Broncos e levar uma piaba, aí realmente não deu pro Bengals. Mas se chegasse, vai saber o que podia acontecer. Então, não decretem ainda. O fato é, não vai nadar de braçada, não vai ganhar a divisão com facilidade, não tá garantido em mais um Super Bowl na era Mahomes. Não tá. Pode reverter. Daqui a 2 semanas o Rashee Rice termina a suspensão e pode voltar, melhora. Mas domingo já pega o Lions. Então, já tem, como diz o Arthur Fraser, que chegou mandando seu salve, e como torcedor do Detroit Lions, ele falou, Chiefs, pode esperar, a sua hora vai chegar. A hora de cantar a marra é essa. Agora, quando chega frente a frente e tem que matar o gigante, às vezes o bicho complica. Mas vamos ver, expectativa de jogão e que tem muita coisa pra temporada em jogo, né, pro resto da temporada. Ele vale muito mais pro Chiefs do que pro Lions, se você pensar em retrospecto. O nosso Will, ele diz que o Mahomes maqueia muito os defeitos do Chiefs. Vale pro Mahomes, vale pro Lamar e vale pro Burrow. Se você perde o cara, ou se o cara que tá jogando ele não tem o direito a errar. Se ele erra, aí que você vê os defeitos e você começa a falar, realmente essa OL não é tão boa quanto eu pensava, essa defesa não é tão boa quanto eu pensava, e realmente o Mahomes está um pouco abaixo ainda esse ano, pode recuperar, pode, a volta do Rashee Rice vai ajudar com certeza, mas até lá não dá para achar que a bola de segurança no Kelce é a mesma que era também até 2-3 anos atrás, porque não é mais. Nosso João falou que nós somos os GOATs do podcast de NFL. Quando se trata de podcast, quem é o Kelce na fila do pão? A gente agradece, mas calma também, né, João? Um abraço pra você, mas calma. Muita calma. Nosso Brunão já tinha falado que realmente o Chris Jones tá deixando muito a desejar, tá complicado. E o Vitinho Leme diz que tem que contratar o head coach do Cardinals pra dar tapa na cara dos jogadores do Chiefs. Foi no braço, não vamos exagerar. Foi no braço, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar do Jonathan Gannon. Pablo Bira, passando pra deixar o beijo e depois ele vai escutar no Spotify. Birão, um beijo pra você, tá? Vamos falar então da queda dos invictos, mas para isso não vamos ficar nos headlines. Bora chamar aquela vinhetinha clássica, bora de roletão da rodada. Então os dois invictos, um de cada conferência, caíram, foram derrubados. O Eagles perdeu em casa por 21-17 pro Denver Broncos. Uma arbitragenzinha que eu vou te falar. Eu nem vi o pessoal reclamando tanto que poderia. Porque muita decisão
ali de final de jogo, de momento mesmo, de escolha, opção decisiva na hora do jogo ali, e que foi contra o Eagles e a galera não reclamou tanto, mas com esse ataque com Kevin Patullo aí, que não se acerta, a gente também previu essa, né? A.J. Brown mandou versinho bíblico, vai começar a forçar a bola, quando puder correr, vai dar errado. Deu errado, o Broncos bateu o Eagles, não tá mais invicto. E o Sunday Night Football, um joguinho divertido, tá? O Drake May também aparecendo pela primeira vez no prime time, vencendo pela primeira vez um time com retrospecto positivo, um time que tá mais de 50% de aproveitamento, e o Patriots foi a Buffalo, bateu o Bills por 23-20. Um jogão, revenge game, o jogo da vingança, a lei do ex do Stephon Diggs foi cumprida com louvor, e os dois últimos invictos pro Oli poder comemorar tomando seu champanhe caíram. Obrigado, Broncos, e nem tão obrigado assim pro Patriots, né? Porque ali é de rivalidade de divisão, então já entra o fator psicológico em campo um pouco, e entra mais ainda com o Stephon Diggs dando aqueles olhares lascivos e lancinantes para cima do seu ex-quarterback lá de Buffalo, né? Então, o meninão de Josh Allen deve ter sentido voodoo, porque, rapaz, estava cortando a alma os olhares do Stephon Diggs para ele durante o aquecimento e depois da partida, né? Assim, depois da partida ficava mais fácil, né? Se eu fosse o Diggs depois dessa partida aí, com a personalidade dele, eu tinha ido lá pedir a camisa do Josh Allen. Mas eu acho que ele ia apanhar um pouquinho, que ele é um pouquinho menor do que o Josh Allen. Mas realmente, falando um pouquinho só do Broncos e Eagles, destacar a inteligência da defesa do Broncos, tá? Não deixando as situações que o Eagles gosta de utilizar, daquela jardinha curta, né? Se aproveitaram também de que o Saquon Barkley ficou baleado, e aí eles perderam essa opção também, que ajuda muito a soltar o jogo do Jalen Hurts, não só do braço, mas também das corridinhas que ele dá para poder ganhar território e ganhar opções também no lançamento. Tentou forçar as jogadas no A.J. Brown, mas também a secundária do Broncos estava preparada. Um belo jogo da defesa do Broncos. O ataque fez o feijão com arroz, o básico, e derrotou uma grande defesa, que é essa do Philadelphia, mas não fez tantos pontos assim, né? Então, vamos equilibrar. O Broncos está sendo mais carregado pela sua defesa do que pelo talento de Bo Nix e Courtland Sutton, né? Que seria a conexão principal aí do Denver Broncos. No Patriots e Bills, o que contou, eu acho, foi essa capacidade do Patriots levar o jogo para ele. Eu ouvi os comentaristas falando um pouco antes do jogo começar, que para ganhar o Patriots tinha que deixar o jogo feio. E realmente isso eles conseguiram. Fazer com que o jogo ficasse no chão, o jogo fosse de ganhar poucas jardas, que o Josh Allen ficasse fora de campo. É isso, você tá jogando contra o grande quarterback, você tem que deixar ele fora do campo o máximo possível. Ramondre Stevenson correndo demais, o próprio Drake May fazendo das dele, né, as corridinhas desenhadas para ele, reconhecendo espaço, ganhando espaço por fora. Acho que o Vrabel foi muito inteligente ao preparar o jogo e cutucou as férias que ele tinha lá, apertou os botãozinhos da manete direitinho. Era isso que eu ia falar, Mike Vrabel Masterclass, né? Desde os tempos de Titans, o destaque era isso. Se o seu adversário é superior, você tem que jogar ele na lama, vamos jogar ele aqui embaixo. E teve um show de fumble no primeiro tempo, fumble pra cá, fumble pra lá. É um tal de fumble de tudo que é jeito, que a gente até se pergunta, eu não lembro exatamente agora se teve algum do Ramondre Stevenson, mas nos últimos jogos, ele teve jogo de 2 fumbles no mesmo jogo. E o pessoal pensando assim, quando que o Mike Vrabel vai deixar esse cara no banco, vai botar o Tre'Vell Henderson pra jogar? E ele tá lá confiando, e aí tá se pagando. Na hora de jogar aqui, vamos ficar aqui no quintal. Aqui não vale rasteira, não vale dedo no olho, mas vamos brigar aqui na lama. O Mike Vrabel sabe muito operar nesse esquema, né? Perfeitamente. E lembra, o Mike Vrabel, Ticas, teve uma conversa com o Stevenson, igual, não sei se você vai se lembrar, daquela clássica sketch do Pânico, em que o Eduardo Sterblitch imita o Romário, e na Marília Gabriel ela pergunta, então não pode pagar pensão? Aí ele fica, não pode, deixar de pagar não pode, tem que pagar. O Vrabel falou isso com o Stevenson em relação a segurar a bola. Então não pode soltar a bola, não pode. Soltar a bola não pode, não pode. Então a bola não pode soltar, não pode soltar. Tem que segurar a bola tem que segurar. Teve uma conversinha com ele, assim, nesse sentido, acho que ele entendeu. Nosso Douglas Wade lembrou que o segundo do jogo foi justamente do Ramondre Stevenson, e mesmo assim continuou recebendo suas bolinhas para poder
ajudar o ataque. Confiou. Per sources, Ticas, tá? Ninguém vai postar isso aqui, tá? E a gente não é desse pessoal que posta e depois apaga pra dizer que não postou, tá? Rumores de que Leila Pinheiro está embarcando nesse momento para os Estados Unidos para discutir o fenômeno do terrafilismo e do terrabronquismo. Que esses times têm que parar de pensar que eles são os únicos. E propondo aí fazer uma NFL sem esses dois times. 30 times, sem Broncos e sem Eagles, tá? Mas agora falando sério, sim, cara. Broncos e Eagles foi simplesmente uma aula de estratégia. Você tem que estudar o time adversário, entender aonde você precisa colocar as cargas explosivas para ele implodir e fazer ele implodir. E executar bem, que foi uma coisa também que o Broncos andava tendo dificuldade de fazer alguns erros de execução que custavam caro pro jogo, conseguiu executar bem. Em termos de Patriots e Bills, claro que aquela torcida marota gostosa contra os Patriots rolou durante o jogo, só que eu ainda sinto uma claudicância, né, uma catada de cavaco dos Bills em momentos decisivos. Teve muito first down que o Josh Allen simplesmente não conseguiu arrancar. Não arrancou correndo, não arrancou passando, não arrancou ele mesmo tentando resolver com as pernas. E no jogo contra o Patriots, você vê que já fez diferença. Não fez uma grande diferença, não foi um 34-20. Mas já fez diferença. Quando a gente pensa lá na frente, esse tipo de erro aí é o que te custa um wild card, é o que te custa um divisional, entendeu? Essas descidas cruciais, você tem que dar um jeito de sacar, você tem que dar um jeito de converter. Que, por exemplo, o Trevor Lawrence fez muito bem no jogo dele. Várias terceiras descidas complicadas, inclusive na última campanha, que ele conseguiu converter. Então, esse Bills meio claudicante aí também me preocupa um pouco, sacou? Mas veremos. E parabéns aí pro Diggs. Nada como comer um pratinho de vingança, assim, bem gostoso e geladinho. Os dois ex-invictos, cada um preocupa por uma unidade específica, né? No Eagles, o ataque, e aí não é a gente que tá falando, a própria torcida já vinha preocupada, criticando, às vezes a gente achava até injusto o tom da crítica, né? Mas realmente, na hora que precisou nesse jogo contra o Broncos, não conseguiu andar. Teve tempo inteiro, que a gente comentou aqui no jogo contra o Bucs, se não me engano, segundo tempo inteiro, sem um passe completado. Aí, completou o passe, teve ótimas jogadas, aí teve A.J. Brown, depois da Schlick, parando a rota no meio e virando um passe incompleto. Teve ele numa tentativa de Hail Mary, atrapalhando o Devonta Smith a receber. O Sean Payton chamou, quando estava 17-16, ele chamou, para alegria do Oli, uma conversão de 2 pontos, para ficar 18-17, e depois ele garantiu a vitória, fazendo field goal e deixando a margem para essa última campanha do Eagles ser obrigatoriamente um touchdown se quiser virar. Porque se fosse só um field goal, eles podiam trabalhar com mais calma esse finalzinho para tentar forçar uma prorrogação. Então, não acho que seja também sangria desatada, tanto para a defesa do Bills quanto para o ataque do Eagles. Só é aquele sinalzinho de alerta que ainda está em tempo de você, né, poder manobrar para melhorar no decorrer da temporada. Do lado do Patriots, como a gente já falou, Mike Vrabel realmente, Masterclass é legal de ver, né? Um cara que consegue operar um sistema tão azeitado assim, jogando para baixo, e Drake May realmente merece todo o otimismo da torcida, porque aquele passe que ele arrumou na campanha também final do jogo, pro Stephon Diggs, que fez uma recepção maravilhosa, voltando, driblando para conquistar o first down, com o DL pendurado na jersey, literalmente pendurado na jersey dele, e ele plantou os 2 pés e fez o passe perfeitinho pro Stephon Diggs trabalhar. Então, tem motivo para otimismo também a torcida do Patriots. E agora eles estão na humilde, né? A torcida do Chiefs tinha que aprender um pouquinho com a do Patriots. Eles já passaram por todas essas fases. Agora eles estão comemorando um dia de cada vez. Olha aí, ó. Batemos o favorito da nossa divisão na casa deles, ó. Cuidado, hein? Estamos voltando. Não tá aquele negócio assim, vamos Super Bowl, a dinastia voltou. Então, a torcida do Chiefs pode aprender um pouquinho com a torcida do Patriots aí a ter humildade, tá? Um abraço pra galera. Olha, o Everaldo Emerick, ele fez uma boa aqui. Ele perguntou qual que é a nossa opinião sobre o Sunshine ser um boost, mesmo após a atuação do Monday Night Football contra o Chiefs. Que quando ele assiste o Sunshine jogar, ele não vê nada daquela avaliação pré-draft, todo mundo falava, do melhor prospecto desde o Andrew Luck. Cara, eu acho que esse cara ele já não vai ser. Esse prospecto que a galera, né, esperava, ele já não vai ser. Mas ele pode ser um bom jogador, um cara funcional. Ontem, se ele jogasse sempre igual ele jogou ontem, talvez o Liam Cohen seja justamente o cara para ajudá-lo nesse sentido, né, dele se redescobrir
e ser um quarterback mais funcional do que ele tinha sido. Ontem foi o segundo jogo em que ele apareceu muito bem num horário nobre, assim, levando, carregando nas costas. O primeiro foi aquela virada contra o Chargers no playoff, que ele voltou pro segundo tempo, perdendo, acho que de 23-3 ou 21-0, sei lá, comandou a virada. Então, é o 5º ano de carreira. E é o segundo jogo que a gente vê ele corresponder à expectativa. Eu acho que é pouco. Não chega a ser bust, mas muito longe da expectativa. Vocês concordam? 100%. Até porque eu acho que a gente imprensa do futebol americano, deveria pegar um pouco mais leve nesse lance de ficar querendo adivinhar o que os caras vão fazer, entendeu? Porque vira uma grande bagunça, né, Ticas? Fica falando, não, esse aqui vai ser bust, esse aqui vai estourar, esse aqui... E se você for pegar historicamente, eu acho que o percentual de erro deve ser na casa aí dos 70%, 80%. Quem faz o scout não consegue detectar. Os GMs e head coaches dos times não conseguem detectar. Quando o cara já está jogando e você já tem estatísticas sobre ele, a gente não consegue detectar. Né? Pode ver aí quanta gente que foi condenada e depois começou a jogar bem pra caramba, e quanta gente que foi levantada a bola aí e o cara jogou horrorosamente mal depois. Então, gente, vamos parar de ficar adivinhando coisa e trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem do Trevor Lawrence é que, cara, ele não vai brilhar não, mas ele pode ser um cara mediano que faz um arroz com feijão ali. E tem a questão do time também, né? Não dá pra mensurar o quanto o time ruim do Jaguars afeta no tipo de jogo do próprio Trevor Lawrence e vice-versa. O quanto que ele só joga mal desmotivado por estar no time que tá, né? Nessa draga que é o Jaguars. Legal seria uma experiência dele fora de lá, mas aí ele já pode sair um pouco mais velho e aí também não adianta muita coisa. Então, realmente, não acho que ele vai ser o prospecto que ele era, mas também não acho que ele vai ser o bust completo. Vale a gente lembrar, e a gente comentou isso na época do draft, já existia NFL, etc. Eu lembro direitinho dessa história, que ele na entrevista, se não me engano, no Combine, ou depois de ser draftado, ele falou que o futebol americano não era tudo na vida dele, que ele tinha outros interesses, que ele gostava muito de jogar. Então, o cara pode ter todos os atributos, mas se ele não for um psicopata, ele nunca vai atingir aquele nível que se espera mesmo de sucesso, que só os caras que são até piores às vezes de talento, mas que são psicopatas mesmo, de dedicação, conseguem atingir. Eu acho que o que pega, e eu comentei isso no começo do jogo lá no diretoria, me passa uma imagem de ser muito blasé. É um moleque maneiro, não tem nada que desabone ele fora de campo, mas tanto na entrevista quanto dentro de campo, até a vibração dele é mais contida, e parece muito blasé o nosso Trevor Lawrence. Talvez isso seja o problema que o atrapalhe. Né? Claro, ele tem a carreira dele com o Hanson e também tem a pose que ele faz sempre lá na Ilha de Páscoa, que ele fica lá, o Moai. Várias outras coisas que ele faz. Agora dançarino da Adidas também. Verdade, e no domingo ele falou que tinha vários bolos na casa dele, não era um só não, tá? Pois é o que eu sempre falo. Aí fica aí a aula de psicologia organizacional, hein? Isso aí, Ticas, é o que a gente chama de comprometimento normativo. O cara se compromete com a empresa apenas porque ele tem um contrato. Então ele vai cumprir o que está no contrato, é isso. Ele não ama a empresa, ele não veste a camisa, ele não é mega engajado, mas ele cumpre o que está contratado ali. Pois é, aí eu não posso julgá-lo. Alô pro nosso Anderson Brau, feliz, dando adeus ao Joe Flacco, o Douglas Wade a gente já comentou. Nosso Lucas Zucca, que agora não é mais nosso Futebol League o canal, tá? Segue ele lá, é Lucas Zucca mesmo. Esteve presente ao vivaço no Vikings e Browns em Londres e fez uma cobertura lá no canal. Acompanha aí lá no canal Lucas Zucca. Nosso Will dá a notícia que a gente vai comentar daqui a pouco. Fabiano Bispo também na área. Os invictos caíram e 2 virgens também perderam o seu cabalo. Programa pra criança, gente. Tem que ser pra família. E 2 times que não tinham vitórias agora tem. Melhorou? É esquisito, né? Porque tava mais comprimido, né? Tava mais enxuto falar do outro jeito, mas tá bom. Perdeu o selinho. A gente vai levando. O Saints bateu o Giants do nosso Magal, apesar dos prognósticos, por 26-14. Uma ótima atuação de Spencer Rattler, conquistando sua primeira vitória. Se eu não me engano, no 12º jogo como titular. Ele tava 0-11 como titular, agora tá 1-11. E o Titans bateu o Cardinals por 22-21. Num jogo que até a gente que tá acostumado a ver muito jogo, muita pelada e jogo ruim, e muito lance bizarro, esse Titans e Cardinals, ele vai ficar marcado por muito tempo na nossa memória, nos anais da NFL aí, ó, pra família de novo, gente. Teve snap na cara do Kyler Murray, teve o glorioso lance, o que mais viralizou, do Demercado, soltando a bola antes de entrar na endzone, numa corrida para 78 jardas. Ele correu a 78, e aí quando tava na meia, ele soltou a bola. Não foi touchdown, foi touchback.
indo pro banco tomando uma pancada no braço do próprio head coach, o Jonathan Gannon, que acabaram de informar aqui que foi multado, $100 mil de multa pro Jonathan Gannon por agredir o seu jogador, que mereceu ser agredido. Teve interceptação do Cam Ward virando fumble, recuperado para TD na endzone pelo Tyler Lockett. Teve de tudo pro Titans conseguir suar, chorar e conquistar a sua primeira vitória. Então, assim, primeiro, obviamente, a gente quer ouvir o Magal sobre a tristeza de ver o Saints bater o Giants, mas eu acho que esse jogo do Titans e Cardinals, a gente tava no Red Zone ali, ele tava aparecendo só pelos motivos errados, né, na janelinha do Red Zone, porque toda hora tinha um lance bizarro pra gente acompanhar. Até porque, vamos ser honestos aqui, né? Ninguém sentou e botou a TV em Titans e Cardinals e assistiu o jogo inteiro, tá? Não vem falar aí, não, mas eu vi porque eu sou aficionado. Ah, porra, não vem com essa não, tá? Ninguém ia fazer isso. Tanto que o Ticas falou Tyler Lockett aqui, eu até voltei no tempo. Quê? Tyler Lockett? Tá. Foi ele que recuperou esse fumble. Duvido que alguém procurou o Tyler Lockett no Fantasy aí pra draftar. Deixa eu ver se o Lockett tá liberado aqui. Então, tá. Mas eu já vou falar desse jogo. Deixa eu falar do Giants primeiro. Pois é, Ticas, mais uma experiência New York Football Giants, né? Até quando você se anima, você não pode ser feliz. O que era pra ser o jogo mais fácil do ano, virou não só uma derrota, mas uma derrota e um choque de realidade. Porque a gente precisou lembrar que Jackson Dart é um calouro. Então ele vai enfiar a cabeça no rabo de vez em quando. A gente precisou levar que Cam Skatibo é um calouro. Então ele vai enfiar a cabeça no rabo de vez em quando. Só que eles resolveram enfiar a cabeça no rabo no mesmo jogo. Logo um depois do outro. E ambos em situações de entregar a bola para o time adversário. Aí eu vou até corrigir o pauteiro aqui. O Spencer Rattler não jogou bem, não. Mas quando o quarterback adversário simplesmente larga a bola no chão, quando o running back não consegue segurar a bola, aí, gente, fica difícil mesmo, né? Tanto é que esse placar aí engana, tá? Engana. Porque essa posse extra aí do Saints, isso aí já foi garbage time já. Isso aí já foi o Daboll já tinha entregado o jogo já, tá? Mas, apesar de eu ter ficado extremamente desnorteado durante o jogo e horas após o jogo, de fato eu preciso parar, o torcedor do Giants precisa parar e pensar assim, cara, pelo menos agora a gente tem uma esperança. Por quê? Porque o Jackson Dart é um bom QB, o Cam Skatibo é um running back incrível, ele é um running back incrível, eu espero que ele fique inteiro, né? Show zica, né? Bater na madeira aqui. Então, calma, não é a mesma situação que a gente vivia em alguns outros anos aí, que tava lá o Daniel Jones perdido, que não tinha wide receiver para pegar a bola, era um Kadarius Toney que não sabia o que estava fazendo, né? Era um McKinney que não sabia pegar a bola lá atrás, apesar que a nossa secundária continua uma porra também, né? Então, assim, o que me resta fazer é continuar sendo o torcedor do Giants, né? Engolir a raiva e preparar para o próximo jogo. Agora a gente vai enfrentar um período aí complicado, né? De Eagles, Broncos, Eagles e Chiefs, né? Essa sequência gostosa aí, marota. Mas como a NFL tá tão maluca, tá tão improvável, eu vou dizer que o Giants vai ganhar um desses dois jogos aí contra o Eagles. Ou ganha o primeiro ou ganha o segundo. Só correção, Eagles, Broncos, Eagles e 49ers. Chiefs já foi. Ah, é verdade. 49ers, Chiefs já foi. Também, mas não melhorou muito a situação não. Né? Não melhorou muito a situação não. Que acho que até contra esse 49ers baleado aí, a gente vai passar sufoco, tá? Agora, falando de Titans e Cardinals, essa é a NFL que eu quero. Ou você me entretém com qualidade, ou você me entretém com galhofa. E Titans e Cardinals entregaram galhofa. O snap na cara, o maluco soltando a bola antes da endzone, interceptação que vira fumble, a galera, em vez de tentar pegar a bola no fumble, dando tapa na bola pra ela sair, que você vê o nível de maluquice das pessoas, né? O cara, não vou nem arriscar pegar a bola, não, vou dar um tapa nela aqui, ver se ela sai de campo e acaba essa bagunça, né? Então, assim, pelo menos entregou entretenimento. O que isso significa para esses dois times? Sendo muito honesto, gente, nada. Não significa nada. Seu QB tá tomando snap na cara, isso não é bom sinal. O seu jogador tá largando bola na porta da zone, isso não é bom sinal. Então, sim, maneiro pro torcedor do Titans, pra ter uma alegriazinha aí na vida, mas é isso, esse jogo não significa nada. Foi só uma grande galhofa, um grande episódio dos Trapalhões, apenas isso. Só que com menos preconceito. Só uma observação sobre Saints e Giants. Rashid Shaheed, meu querido, ó, um beijo pra vocês que pegaram ele no Fantasy. Ganhou o jogo pra mim. Um beijo pra mãe do Rashid Shaheed, tava sem nenhum.
wide receiver, fui lá no waiver, ele tava lá dando mole, falei, vou pegar esse aqui mesmo. E aí ele desencantou. E no Titans e Cardinals, meu querido, é o seguinte, é muito bom saber que Tyler Lockett ainda tá vivo. E, cara, quando você interceptar, cai no chão, segura a bola em posição fetal, acabou, seu time de ataque vai entrar e tal. Beleza, não tenta correr, jogador de defesa não foi feito pra isso. Foi feito pra poder interceptar e cair no chão. E o seu Demercado mereceu muito mais do que aquele tapa, tá? Eu tinha que chamar aquele rapaz que chutava os outros, como é que é o nome dele? Né, o treinador do Jacksonville lá. Urban Meyer. Pra poder, pelo menos, fazer ele de bola. Pelo amor de Deus, Demercado. Pelo amor de Deus. Primeiro eu vou apontar uma contradição do nosso Luiz Vitorino, nosso Magal. Porque semana passada ele chegou aqui todo tiriri, todo serelepe, com a atuação de Jackson Dart, que tinha lançado para 111 jardas e corrido para 50 e poucos. Aí agora o Spencer Rattler não jogou nada. 225 jardas passadas, 1 touchdown, 0 interceptações, mais 21 corridas de troco. Então, o critério ele tem que ser o mesmo para você falar que o quarterback jogou bem ou não jogou. Se o seu quarterback passou para 111 jardas e você estava aqui estourando o mesmo champanhe que o Wallace estourou porque caiu o último invicto, não me venha falar que o Spencer Rattler não jogou bem. Tá, não jogou bem. Qual é a cor da camisa de Spencer Rattler? É azul? É verdade. Então acabou, meu filho. É isso. Então tá. Mas aqui estamos para apontar as contradições. E a segunda que não pode passar batido. Não pode bater no jogador na sideline, por mais bravo que você esteja, por pior que seja a lenha que ele aprontou, que provavelmente foi o que te custou a derrota. Não pode bater. Eu gosto do Jonathan Gannon. Eu acho que o trabalho dele, por mais que a gente vê, né, o Cardinals, pô. Tem como, com o material que ele tem ali, eu acho que ele até tira um leitinho de pedra. Sempre começa bem do meio pra temporada que desanda. Se você pegar o cara que fez a lenha e bater, é a prova de que você não reforçou o que precisava. Semana passada, o Wade Mitchell, do Colts, fez a mesma coisa, o Adonai Mitchell. E a gente trouxe aqui como que na primeira reunião da semana, lá na quarta-feira, você não virou pro seu time e falou assim, ó, pelo amor de Deus, façam qualquer coisa, menos largar a bola antes de entrar em zona. Às vezes ele virou pro cara e falou assim, ó, quem fizer isso aqui eu vou bater na sideline. Ele foi lá e teve que cumprir a promessa. Né? Aí depois ele se desculpou, né? E também não é que gente, não foi aquela agressão assim. Não, tipo, é um jogador de futebol americano, gente. É uma pessoa comum. Ele deu um tranco. Ele deu um soquinho, deu um murrinho, né, no braço, mas não pode porque... Foi tipo seu filho te dando um soco. Esse bravo, com a maior, o cara, seu moleque de 5 anos socando você com tudo. É isso aí que eu dei minha cara. É aquela coisa, não é pela violência. É pela imagem que passa o treinador fazer isso com o subordinado, que é o jogador. Então, na hierarquia, isso não pode. Cardinals aplicou uma multa de 100 mil, parece que a NFL não vai levar pra frente pra multar, pra investigar, acho que tá de bom tamanho. Ele se desculpou publicamente, se desculpou com o jogador também, parece que tá tudo bem. Mas não pode, né? De qualquer forma, fica muito feio. Ó, vamos girar o roletão turbo pra gente poder ir pro treta? Vou começar pelo Oli, então. Fala aí do Panthers 27 e Dolphins 24, porque a gente aqui apostou no seu Miami, a gente achou que a saída do Tyreek Hill lesionado ia melhorar esse vestiário, ia deixar esse vestiário mais leve, nada disso adiantou. Abriu também 17-0 e tomou a virada por 27-24 com um show de Rico Dowdle. Então, parou de jogar o Miami, né? E achou que conseguiria controlar o jogo com as posses futuras. Com um grande jogo de novo do Jalen Waddle, recebendo touchdown e fazendo jogadas de profundidade, Tua com uma, entre essas facilidades que ele não encontrou ainda no primeiro tempo. E aí tem um intervalo, né, meu querido? Tem um treinador adversário, então tem um time adversário e os caras vão ajustar. Ajustaram, a Miami preocupado com a secundária, porque é a principal fragilidade do time, começou a dar espaço para a corrida, e aí o camisa 0 do Panthers fez a festa. O Bryce Young nem precisou soltar o braço para poder garantir vitória nenhuma, só foi por baixo correndo e ia penetrando na defesa do Miami. No drive decisivo, o meu center sacou o Tua. Simplesmente o Brewer faz o snap, o Tua avança no pocket, quando ele vê, ele dá de cara com o Brewer, e o Brewer, ao invés de
virar e bloquear alguém, que é a função dele, ele abraça o Tua. E aí saca o próprio quarterback. Foi pra proteger, cara. Foi. Ele não queria que ele machucasse. É verdade. Queria que machucasse o Panthers, né? Então, é isso, cara. Essa é a imagem do Miami desde a pré-temporada. É o Brewer, meu center, sacando o meu quarterback. Basicamente é isso. Como a gente falou do Panthers, que é o time do nosso Anderson Forlin, deixa eu só recuperar a pergunta que eu falei que ia trazer no roletão. O Magal falou do Giants, eu não trouxe. Foi um choque de realidade, Magal? Foi o momento bem-vindo à NFL com uma semana de atraso, você acha? Tanto pro Dart 100%. Pro Skateable, o nosso skate? 100%. Inclusive, fiquei chateado com ele porque ele ficou na sideline dando chilique que ele queria luva. Amigo, o problema não é a luva, o problema é que você tá aprendendo a jogar na NFL. Só isso. Nosso Will disse que tinha que bater no Emery de mercado mesmo. Mereceu apanhar. Carlos César chegou mandando seu alô. Guilherme Duque, direto da Austrália, mandando seu bom dia, porque lá já é bom dia. Flávio Escolástico também, mandando seu alô diretamente de não sei nem ler Escolástico, aí você complicou. Vou deixar Reykjavik. O Magal, que tem mais cultura, diga aí onde é e já rola o roletão, vai. Noruega, tá na Noruega. Muito bom, o nosso Oli. Poço de cultura, gira o roletão. Já vou rodar Magal, o roletão. Cara, rápido e direto, 49ers e Rams, show do Mac Jones. Mac Jones tão desacostumado com a vitória que tava gorfando no final, passando mal. Inventaram uma história aí que ele comeu 11 bananas. Gente, óbvio que não, né, pô? Vamos parar de cair em fake news aí. Comeu umas 3 ou 4 só, pra recuperar o potássio que ele tava tendo cãibra. Parabéns, 49ers. Parabéns, deu aquele choque de realidade no Rams, né? Que é mesmo baleado, mesmo sem quarterback, Kyle Shanahan, aulas de estratégia contra a Sean McVay. Cara, e mais uma zebraça. E quando é jogo de divisão, nunca é uma zebraça. Você sempre acha que um time pode aprontar. Mas você vê o 49ers lesionado desse jeito, a bola que o Rams tá jogando. O Mac Jones com a panturrilha, com cãibra o jogo inteiro. Rolando de dor ao final de cada snap. Comendo banana uma atrás da outra pra controlar a cãibra. Bater o Rams, cara, é porque a NFL é assim, não tem cachorro morto, não tem carne assada, é complicado, ainda mais quando se fala de divisão. E não tem como terminar esse jogo e não pensar num universo paralelo e que ao invés de Trey Lance, como se esperava na época, o Kyle Shanahan fosse atrás naquele draft de Mac Jones. Quem seria Brock Purdy hoje? Quem seria Jimmy Garoppolo se tivesse o Mac Jones lá desde o início, nesse sistema? Agora, tá garantindo o contratinho e já tem gente aí implantando a semente da discórdia que o Mac Jones pode ser melhor para esse ataque do que o Brock Purdy. Não sou eu que estou falando. Estão dizendo por aí, tá? Vamos ver quanto tempo o Brock Purdy demora para voltar. O Escolástico tá me corrigindo aqui, é Islândia, não é Noruega, não é o outro viking. É tudo viking ali. Nossa audiência é muito internacional. Abraço, Flávio. Falando em zebra e Los Angeles, então eu vou trazer um Commanders 27, Chargers 10. Se o Chargers já estava preocupado com a derrota pro Giants, agora tá mais, não que perder pro Commanders seja necessariamente uma zebraça, ainda mais porque o Jalen Menos voltou. Porém, além das lesões e tudo, o Mario Hampton, o calouro sensação também de running back, que assumiu aí o piano depois que o Najee Harris estourou o Aquiles e ficou fora da temporada, torceu o tornozelo e foi para IR direto. Então, pelo menos 4 semaninhas fora pro Omarion Hampton voltar. Tá complicado quando você pensa o que prometeu. Jogou tão bem os 3 primeiros jogos, contra o Giants se enrolou, e contra o Commanders também, só 10 pontos. Fica preocupante aí a situação do Chargers agora que perdeu o Omarion Hampton também, né? Mas fica tranquilo que tem o Miami no caminho deles pra eles recuperarem. Então, Giroli. Então eu vou de Vikings e Browns aqui. Estreia do Dylan Gabriel, o menor quarterback, tirando o Kyler Murray, né? Segundo ele, na ficha, o Dylan Gabriel tem 1,80, e ele é menor do que eu tenho 1,73, então provavelmente ele tem mais ou menos 1,70 aí, já que o Kyler Murray fala que tem 1,75 e tem no máximo 1,65. Eles devem contar a trava da chuteira. Mas não rodou o ataque do Browns, que apesar de ter uma defesa foda, tomou 21 pontos da Carson Wentz Experience lá do Vikings, que parece tão perdido quanto tava, mas ele tem um joguinho um pouco mais tranquilo aí com o Browns tentando firmar um quarterback aí. Shador Sanders, destaque, estava indisponível para esse jogo, tá? Porque estava machucado. Só que eu achei interessante. Tava sem voz, né? Tava sem voz. Sem voz. Jordan Addison, suspenso os 3 primeiros jogos da temporada, por reincidir em ser pego dirigindo sob influência, dormiu lá no volante, no meio da freeway. A NFL falou assim,
infração da política de conduta, 3 joguinhos de suspensão. Voltou. Aí, na segunda semana depois da volta, ele tá lá em Londres. Ele simplesmente faltou um treino. Ele tá em Londres pra jogar pelo Vikings. Eu não sei o que ele foi fazer, ele perdeu um treino. Aí o Kevin O'Connor virou e falou assim, beleza, primeiro quarto você tá fora. E aí fez falta. Depois que ele voltou, teve uma ótima atuação, recebeu o touchdown da vitória e ajudou o Carson Wentz a bater o Browns. Então, coisa que a gente vê muito no college, essa punição do cara perder um tempo, ser suspenso por um tempo ou por um quarto. Eu não esperava ver isso na NFL. Glorioso Jordan Addison parece que é bem cabecinha fraca, apesar de ter muita bola, né? Moleque fraco é assim mesmo, Ticas. Mas também assim, foi contra o Browns, né? Então, vamos baixar a bolinha também, né? Posso rodar? Vou de Colts e Raiders. Ticas, vou fazer só um comentário rápido. Giants, era isso que você tinha que ter feito contra o Saints, tá? Era isso que eu esperava. 40-6, tá? Só isso. O jogo não teve... O Raiders não teve nem chance de começar a achar que ia dar alguma coisa, tá? E aí, voltando à nossa conversa lá do pipeline de sucessão, esse é o jogo, por exemplo, maluco, você tá jogando contra o Colts abriu 3 posses em cima de você, é a reservada toda, é botar os moleques pra rodar tudo. Ah, mas aí vai fazer 68-0, não interessa. Você vai tomar 68-0 agora, vai esquecer, só que você vai ter uma galera mais preparada pro próximo jogo, tá? Dito isso, parabéns pro Colts aí, que não tirou o pé do acelerador, é assim que eu gosto, tem que enfiar a faca e rodar. Mais uma atuação horrível do Gene Smith, pessoal se perguntando, esse contratão de 75 milhões que o Raiders ofereceu, até que ponto ele foi bem avaliado, foi aquele amor passado do Pete Carroll já não avaliando bem, igual a gente critica o Jerry Jones aqui, deve ter seus 15 aninhos a mais que o Pete Carroll, mas comprometendo da mesma forma, porque o Gene Smith, a gente comentou semana passada, que ele falou que o cara que foi contratado ainda não chegou. E mais uma semana ainda não chegou, continua sem chegar. E talvez não dê tempo, porque já tem gente pedindo Kenny Pickett titular em Las Vegas. Lembra dele? Pois é, tá lá. Quem sabe não roda melhor esse ataque. Colts deixou de saber, se recuperou bem da derrota pro Rams e mais um show do nosso Indiana Jones, quem diria, hein? Ó, eu vou puxar aqui o confronto, falando de quarterback aí, renegado, dispensado, preterido, o confronto entre os dois quarterbacks, teoricamente injustiçados, os dois jogaram bem, tá? Baker Mayfield pelo Bucks contra Sam Darnold pelo Seahawks, o Seahawks comprovando que a opção pelo Sam Darnold no lugar do Gene Smith foi a opção correta, apesar da interceptação que decretou o placar, a gente tem que colocar na conta do Sam Darnold, mas se você olhar o cenário completo, ele jogou muito bem, um tiroteio, toda hora tinha pontuação. O tal do Emike Ebuka do Bucks, meu amigo, que recebedor, que jogador. Cara que dá gosto de ver mesmo, é rápido e apesar do tamanho, ele não tem medo de contato, ele vai pra cima e ele vai pra dentro, muito legal de ver. E o Baker, mais uma vez, garantindo uma vitória. As 4 desse ano foram assim, tá? Com field goal no final. Uma possezinha, diferença mínima, field goal no estouro do relógio, Bucks 38, Seahawks 35. Eu acho que foi o melhor jogo da rodada. O Jaguars e Chiefs foi muito legal, mas esse Bucks e Seahawks, pelo tiroteio que foi um jogaço, aço, com ainda o detalhe, os dois times que entraram juntos na NFL na expansão lá de 76 ou 78, acho que é de 76, os dois uniformes retrôs. O Seahawks com aquela azul mais clara, linda, retrô, throwback, e o Bucks com a versão branca do Creamsicle. Cara, que show que foi esse jogo, tá? Até nos uniformes. É verdade. Sobrou pra mim o Cowboys e Jets, né? Um placar enganoso porque o seu cinturinha e provou que a draga do Jets é pior do que todo torcedor do Jets. Um abraço pra galera que torce pro Jets aí. O Bispão representando a torcida aí do time do outro lado de Nova York, porque ele não precisou nem do recebedor, né? O Sid Lamb fora, Kevontae Turpin fora, um rapaz lá que a gente nunca escutou falar na vida entrou e pegou uma porrada de passe do Dak Prescott e passava toda hora, e o Jets não tinha pressão, não tinha secundária, parecia o Miami Dolphins jogando o Jets, só que um pouco pior, porque não tinha nem o outro lado da bola, o ataque também não estava rodando. Então, realmente foi uma surra de gato, o gato miou, morreu de novo e voltou a ressuscitar. E a gente fala que é enganoso porque a pontuação já veio quando estava mais que resolvido. O Dallas, ele tá com um ataque bom. O ataque tá muito bom. Tá produzindo, tá tendo opção. O Javonte Williams tá correndo muito, o jogo corrido tá entrando e o deck tá... Eu vou ter que ser o primeiro a falar, né? Eu vou ter que ser o primeiro a falar.
Hoje a disputa de MVP, hoje, depois de 5 semanas só, entre Dak Prescott e Daniel Jones, tá? Falei, tô leve, não vou falar mais. E o Jets aí, mantendo a saga, o único... o Magal foi embora. O único time sem vitórias, o único 0-5 nessa temporada. É isso aí. Mas falando em Jets, tem treta envolvendo ex-jogador do Jets, uma treta como há muito tempo a gente não via, né? Vou chamar a vinheta pra ver se o Magal volta, porque ele foi embora mesmo. Bora de treta na TL. É complicado pro Magal, porque nesse confronto ou você fala bem do Cowboys ou você fala bem do Jets. Não dá pra falar mal dos dois. Aí ele fica injuriado. Dá, eu posso falar, inclusive. Vou falar mal de ex-jogador do Jets, então. Domingo de manhã, todo mundo ali, mais uma vez, com a bunda quadrada de ficar 12 horas assistindo NFL, porque começa o primeiro jogo 10h30 da manhã em Londres, tá todo mundo assistindo. E aí começou a pipocar a notícia, logo nas primeiras horas da manhã de domingo, de que o Mark Sanchez tinha sido esfaqueado nas ruas de Indianápolis, que ele estava a trabalho lá em Indianápolis para cobrir justamente o Colts e Raiders como comentarista da Fox. E aí esfaqueado, e todo mundo preocupado, nossa, confronto aí, será que foi uma tentativa de assalto? O que será que aconteceu? Pessoal manifestando desejo de melhoras, manifestando que estava orando pelo Mark Sanchez. E aí o tempo foi passando, foram averiguando melhor essa história. Veio a notícia de que ele estava preso no quarto do hospital, que ele foi para ser atendido, que ele foi esfaqueado na região do peito, do tórax. Que isso? Por que ele foi preso? Pois é, porque essa facada que ele tomou no peito foi em legítima defesa, porque ele estava agredindo brutalmente um motorista de ônibus que passou pelo caminho dele enquanto ele corria tiros no estacionamento, bebaço, 00:30 em Indianápolis. Então, o cenário é esse. Tava lá ele doidão, sabe-se lá de quê, né? Eu tô falando bêbado, mas às vezes não era álcool, né? Era outra coisa. Correndo tiros, o motorista de caminhão de 69 anos, um idoso, chegou para cumprir o seu trabalho ali, um caminhão de dispensa de óleo de cozinha. Chegou ali ou para entregar ou para recolher óleo de cozinha. E o Mark Sanchez invocou com o cara. Chegaram as vias de fato. Tem foto do motorista internado e o Mark Sanchez acabou. Ex-atleta de 38 anos contra um velho de 69, você imagina. O velho, para se defender, tentou spray de pimenta e não foi suficiente. O Mark Sanchez continuou vindo para cima. Aí ele pegou a faca e atuou em legítima defesa. O Mark Sanchez foi liberado sob fiança depois que ele saiu do hospital. 300 doletas de fiança só, tá? Mas com as acusações aí desse incidente, ele pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. E além disso, muito provavelmente, com a repercussão, a Fox não deve mantê-lo nos seus quadros de comentarista dos jogos da NFL no domingo. Cara, muito tempo que a gente não viu uma história dessa com o cara. E não é um jogador que foi recém-draftado, não é um cara que se envolveu em violência doméstica, não, pô. É o Mark Sanchez, anos já como comentarista da Fox, um dos principais se envolvendo numa briga dessa. Como é que pode, né? Famoso Butt Fumble, né? Pô, para os jovens aí que não conhecem a NFL, procure aí o Butt Fumble de Mark Sanchez. Cara, é muito triste, porque a nossa tendência é assistam nossas vinhetas, né? Também. Tem Butt Fumble na vinheta. Na próxima já vai vir. Então já fica aí, você que tá no YouTube, você já vai ver o Butt Fumble. Mas, cara, muito triste, porque a nossa tendência é automaticamente individualizar o problema, né? É o Mark Sanchez que tava doidão, que fez merda, que não sei o quê, mas a pergunta é anterior, né? Por que um cara famoso, ex-atleta, conhecido, na véspera do trabalho, né? Importante lembrar, né? No dia seguinte ele deveria transmitir o jogo. O cara desse tá vagando claramente embriagado, ou intoxicado, ou sob efeito de alguma substância, a ponto de estar dando tiros, né? Tiros no sentido de corrida, tá, gente? Fazendo corridinhas, né? Curtas, né? Às vezes não só. Às vezes não só, né? Essa é a grande dúvida, assim. Então, não tô passando pano não, tá? O que ele fez aqui foi um ato de violência, acho inclusive que ele deveria ter continuado preso, tá? Se você acha que não, procura a foto aí do idoso e você depois me responde se você acha que ele deveria ter sido liberado sob fiança ou deveria ter ficado preso. Dito isso, a gente tem que ser um pouco mais sensível
E não simplesmente achar que estava tudo bem na vida do Mark Sanchez, ele foi lá e resolveu encher a cara e espancar um velho a troco de nada. É uma conjunção de fatores. Isso alivia a barra dele? Não alivia a barra dele. Ele tá errado, ele tem que pagar. Sinceramente, mesmo que ele pegue aí um ano e pouco, eu acho pouco, né? Porque como o Ticas colocou muito bem, ele não é um cidadão comum, ele é um ex-atleta. E o Wallace fala isso aí direto. Eu acho que nesse tipo de situação, inclusive, a pena deveria ser maior. Assim. Por quê? Porque, evidentemente, você tem uma arma mais potente para agredir uma pessoa, né? Não é igual eu, sem joelho, sem ombro, sem lombar, querendo agredir alguém, né? Completamente diferente. Então, acho que ele deveria ser preso. Ele muito provavelmente deve perder esse contrato, porque também, assim, não é como se o Troy Aikman tivesse batido em alguém, ou o Joe Buck tivesse batido em alguém, entendeu? É um cara facilmente trocável. Tem ex-atleta aposentando todo ano aí, doido pra pegar uma vaguinha, né, de comentarista aí. Então, provavelmente o Mark Sanchez enfiou aí o resto de carreira que ele tinha pelo ralo abaixo. Mas a gente tem que fazer um nível de discussão um pouco acima de simplesmente entrar ali na pegada balanço geral para ver quem cometeu qual crime, qual é a pena, quem foi o culpado e chamar todo mundo de safado. Eu acho que isso é um problema mais grave porque a gente vê isso ao redor de toda a NFL. A gente acabou de falar do Edson, né? Edson com A, né? O que esse maluco tá fazendo embriagado no meio da freeway? O que esse maluco tava fazendo que ele não foi pro treino? Entendeu? E lembrar que essa galera entra na NFL muito jovem, pô. Eles são moleques quando eles entram na NFL. Eles entram na NFL com 20 e poucos anos. Quem de nós três aqui tinha alguma titica na cabeça com 23 anos? Não tinha, pô. Entendeu? Aí você dá grana, dá fama, dá acesso, você facilita a essas pessoas terem drogas, terem prostituição, terem um monte de coisa complicada, e você espera que o cara mantenha ali e faça apenas o que é certo. Nem todo mundo é Daniel Jones não, gente. Que é bom menino, anda de mocassim e camisa pra dentro, entendeu? Então é complicado, cara. Complicado. Fico triste pela história, mas é mais complexo do que simplesmente o cara ficou maluco e bateu no velho. Certamente, eu me pergunto até aqui se ele não estava dando as corridas no estacionamento para ele tentar se livrar de alguma coisa que estava dentro do organismo dele, por exemplo. Porque ele podia estar tentando acelerar o metabolismo. Eu aposto em pré-treino. Então, acelerar o metabolismo para não chegar tão alucinado no compromisso que ele teria pela manhã, que é fazer o pré-jogo, fazer seus estudos, que ele não tivesse que fazer entradas antes da transmissão, mas que ele tivesse que estudar para a transmissão, talvez ele tivesse ali fazendo isso. E aí o problema é esse que o Magal está falando. Por que disso antes? Mas, dentro de todo o contexto, acho que ele merece uma pena amplificada por conta de ser quem é, e trabalhar com a imagem já vai ser algo punitivo para ele. Provavelmente tudo que ele angariou de simpatia com todas as pessoas, até por conta de pena mesmo, e aí depois de se divertir com o próprio Butch Fumble, tem até uma propaganda de uma, acho que da Hulu, né? Aquela provedora de streaming nos Estados Unidos, que usa esse diálogo entre duas pessoas mais novas que não viram o Butch Fumble e ele achando que estavam zoando ele por causa disso. Acho que assim, ele acabou revertendo um lance difícil na carreira de qualquer atleta em algo positivo para ele. Acho que ele acaba perdendo todo esse capital e realmente vai ser difícil ele continuar a carreira como comentarista, mas na minha opinião tinha que estar preso. Pois é, e não dá pra saber exatamente, né? Cada um vai ter a sua versão aí, ele vai ser julgado. Não é só porque é idoso que é coitadinho, não. Às vezes é um idoso canalha. Mas não justifica. Só você ver a imagem do motorista internado, você vai entender o grau de violência que um homem igual o Mark Sanchez tem que imprimir com as próprias mãos para deixar um outro cara ali numa disputa física naquele estado. Então, o depoimento dele é de que ele achou que ia morrer. E eu consigo imaginar, nesse grau de violência, você contra um ex-atleta profissional, você apanhar ao ponto de achar que você vai morrer. Detalhe, o spray de pimenta não funcionou. Então imagina o nível de pré-treino para o spray de pimenta. A última vez que eu passei de longe de uma nuvem de spray de pimenta estava justamente com óleo, no Maracanã. Eu cheguei meia hora depois que o pau já tinha quebrado. E eu cheguei, eu não tava conseguindo
respirar direito. Você imagina você tomar o spray de pimenta direto na sua cara e você não parar de bater no outro. Então, belo pré-treino do senhor Mark Sanchez, tá? Nosso Will diz aqui que Daniel Jones, Lamar Jackson, Mahomes, Brady e os Mannings, os tops da NFL tinham tudo pra ser boçais, mas são exemplos. Cara, ele colocou... Peraí, deixa eu reler a lista do Will. Daniel Jones, Lamar Jackson, Mahomes, Brady, Mannings. Daniel Jones. Valeu, Will. Essa foi etc. do jeito que a gente gosta, tá? Um abraço pra ele. Adorei essa lista, viu? Ó, falando em boçal, sacanagem, né? Mas é meio boçalzinho ele, sim. Tem 18 anos que eu acompanho a NFL. E eu acho que cena, vergonha alheia, cena ridícula, é difícil eu pegar uma que eu me lembre, assim, nesse contexto pra comparar. Espero que o Anderson Brown ainda esteja aqui na nossa audiência e o Lucas Zucker também. Shador Sanders, no vestiário, ainda antes de embarcar para Londres, no vestiário lá do centro de treinamento do Browns, foi perguntado sobre o Dillon Gabriel ter sido nomeado titular no lugar do Joe Flacco. E ele simplesmente respondeu só fazendo mímica, mexendo a boca, sem falar nada, sem emitir som, rindo e fazendo mímica. E os repórteres tentando entender, achando graça e perguntando de novo. Cara, as duas coisas que eu não gosto de assistir, que me causam dor física de vergonha alheia, é uma situação dessa. Eu fiquei com dor física, eu vi uma vez só e não vi mais, porque eu fico envergonhado e me dá dor no estômago de tanta vergonha alheia. Pra mim é o mesmo nível da lesão Tyreek Hill, que você vê aquela perna virada pro lado que não deveria e também me dá dor física. Eu evito, tá? Que cena ridícula. Tudo isso depois ele veio explicar que é supostamente em resposta às críticas do ex-head coach e atual comentarista Rex Ryan. Então, depois a gente é chato, a gente é velho, a gente tem ranço, a gente pega no pé, a gente não tem paciência pros jovens, mas agora eu decreto. Minha boa vontade com o Shador Sanders depois dessa, cara, acabou. Já tô torcendo pra ser bust mesmo, pra mim já deu. Que vergonha alheia. No dia que o colega de time, o cara que foi draftado antes dele, foi nomeado titular, ele em vez de fazer o básico ali, né? Pô, que bom, ele treinou bem, ele merece, eu também espero que um dia essa oportunidade chegue pra mim. Não, ficou respondendo, balançando a boca sem falar nada, fazendo mímica e rindo por conta de crítica de Rex Ryan, se essa for a versão real. Pra mim já deu Shador Sanders. Não tinha... se ele tivesse recebido críticas de um mímico, né? O cara que não fala, que fica só fazendo mímica, aí beleza. Você responde a crítica de duas maneiras, meu querido. Ou você fala assim, ó, quando for minha vez eu vou provar que vocês estão errados. Ou a segunda, cala a boca, trabalha e vai provar que os caras estão errados, vai entrar em campo você, vai passar do Dillon Gabriel nos treinamentos, ou então vai pedir uma troca, pede para ser trocado para outro time. Tem uma porrada de gente aí precisando de QB, até o seu companheiro mais velho foi trocado aí essa semana. Então, realmente não tem motivo por isso, e sou mais a sinceridade, né, de jogadores que já foram até para Super Bowl falando, eu estou aqui só por obrigação para não ser multado pela NFL, né, que é total a Marshawn Lynch com o Seattle Seahawks. Então, acho que ele podia ter falado assim, não, eu vou responder em respeito a vocês que eu não tenho declarações sobre o Dillon Gabriel virar titular. Pronto, né? Eu creio que ele deve ter pensado que tudo que ele dissesse ia ser polemizado, né? E não quis falar nada. Então, é melhor falar sem declarações. É muito mimado, foi criado para ser esse cristal aí, e a NFL, e principalmente os repórteres que cobrem a NFL, não são nada delicados com ele. Acho que o Shador Sanders vai cumprindo a sina de bust. Pra mim é um efeito muito parecido com o efeito Neymar. Você fica botando muita banca pra um cara, e aí quando ele é criticado ele não aguenta. Quando ele é colocado no lugar dele, ele não aguenta. Sendo que a crítica faz parte do processo de desenvolvimento. A crítica faz parte do processo de crescimento. Se você é criticado, só tem dois caminhos. Ou a crítica está correta, aí você absorve ela e melhora, ou se ela estiver errada, você ignora. Se alguém te criticou por uma coisa que não faz sentido, acabou. Não existe razão para você ficar tão emocionalmente mexido com uma crítica, sendo que, desde que você resolveu enfiar na cabeça que você é um jogador de futebol, você sabia que o caminho era esse. Se você virar um cara de destaque, o cara de destaque não recebe só confete, ele também é criticado. Ele também é cobrado ao extremo. Você acha que o Josh Allen não está sendo cobrado por causa desse jogo?
A gente cobrou ele aqui hoje, falando que ele não converteu. Eu cobrei ele, né? Falando que ele não converteu terceiras descidas importantes. E o cara não tem nada pra provar pra ninguém. Ele já tá mais do que provado, dentro de campo e fora de campo. E ainda assim ele vai receber críticas. Aí vem um maluco desse que não jogou um snap, e aí vem, não posso ser criticado, vou fazer mímica aqui. Mas, de novo, a culpa disso é desse histórico todo de ficar chamando o cara de legendary, de, nossa, é o próximo Sanders, é Hall of Fame, é não sei o quê, botar tanta coisa na cabeça desse moleque, agora ele não sabe nem o que fazer com isso. Mas eu tô com Ticas, pra mim, já deu de Shadow Sanders aí, tomara que fique muitos anos aí no Browns, porque pra mim, tudo isso que acontece aí no Browns ainda é porque aquele encosto chamado Deshaun Watson está conectado com essa franquia. Enquanto vocês não cortarem esse cordão aí, essas coisas vão continuar acontecendo. Sabe o que é pior? Uma das críticas principais que se fazem ao Shadow Sanders é que ele transforma tudo como se fosse sobre ele. Ele é uma escolha de 5º round, ele era o 4º, 5º quarterback lá no depth chart, agora ele é o 2º porque o Joe Flacco foi trocado, ainda tá atrás do Dillon Gabriel. Aí no dia que o Dillon Gabriel é declarado titular, ele me dá uma dessa. Então ele continua fazendo tudo sobre ele. E eu achei aqui um compilado do que o Rex Ryan falou. Então eu vou tentar traduzir aqui imediatamente, só para vocês entenderem qual foi a crítica e se faz sentido a reação dele. O Rex Ryan falou algo no seguinte sentido, ó, tem alguma coisa errada com esse garoto. Ele é falador, ele fala muito. Fica falando que ele poderia ser um quarterback titular, de bracinho cruzado, assim. Cara, pega, senta a bunda na primeira fileira e vai estudar. E aí você vai fazer isso. Se eu sei, o Rex Ryan, né, falando, se eu sei, a liga inteira sabe. E ele tem sido vergonhoso, tem sido constrangedor dessa forma. Se você tem o talento para ser quarterback, você deveria se envergonhar que você não é o quarterback titular agora. Então, cara, a crítica e a resposta à crítica só dá mais razão à crítica. O Rex Ryan só falou que todo mundo já pensa, já acha, e a respostinha muda, fazendo mímica ridícula e vergonhosa do Shadow Sanders, só deu mais razão à crítica que o Rex Ryan fez. Absurdo. Ô, Ticas, quem que foi o técnico, o Alas também vai saber, quem que foi o técnico na época lá das antigas que falou que a gente estava criando um monstro com o Neymar? Foi o Ney Franco. O Ney Franco. Não, foi aquele rapaz que tem a seleção feminina também. O de bigode. Jesus. Eu vou lembrar aqui. Não. Peraí. O Ney Franco também teve treta com o Neymar, mas foi outra. Bom, enfim, o Rex Ryan é esse maluco aí da NFL. Ele tá avisando antes o monstro que a gente tá criando. Perdão. René Simões. Tá certo, Pronto. olha. É o René Simões da NFL. Tá avisando antes que estão criando um monstro aí. Abraço pro Carlitos Miller. Chegou triste com a derrota do seu Chiefs, mas chegou. Não deixa de chegar e mandar seu salve. Um abraço pra ele. E pra terminar o treta, semana passada a gente até desviou, a gente tinha que ter comentado, mas aí não sobrou tempo. E essa semana não teve como passar batido, porque aconteceu a mesma coisa novamente. Semana passada, antes do jogo lá na Irlanda entre Vikings e Steelers, o Sport TV anunciou em todas as redes sociais, com todos os seus jornalistas que fazem as transmissões de NFL, que tinha adquirido o pacote internacional dos jogos da NFL e que já começaria transmitido justamente o jogo da Irlanda entre Steelers e Vikings no domingo de manhã. E eles não só não transmitiram, como tudo que postaram, Anthony Curti, Veraldo Marques, as redes sociais dos canais Sport TV, foi tudo deletado, eles não deram informação nenhuma. Quando cobrados, eles disseram que por conta de coisas contratuais, aí, cláusulas contratuais, eles não poderiam se manifestar. Então eles não deram a mínima satisfação pra galera que engaja com eles nas redes sociais também. Mas o print é eterno, né? Pois é. Já na semana passada, em outra proporção, obviamente, mas algumas dessas páginas aí, as famigeradas páginas de Twitter, as páginas que praticam suposto jornalismo no Twitter, no Instagram, postaram que quem tinha comprado os direitos dos jogos internacionais da NFL foi a tal da Madhouse TV. O que é a Madhouse TV? É um canal de streaming que é fruto de uma parceria entre Fúria, que é a empresa do Neymar, que tem time de esporte, tem a agencia, né, jogador de esporte, agencia jogador também, tem Kings League no meio, que é essa empresa do Neymar, a Fúria, com o Podpah, que é o podcast lá do Igão e do Mítico. Então, Madhouse TV é um canal dessa galera que teria adquirido o direito das transmissões internacionais da NFL e que começaria com Vikings e Browns no domingo de manhã, direto de Londres. Deu 10h30, cadê? Também não teve. Aí na segunda,
as páginas vieram se desculpar, que a informação era certa, mas que o pessoal da Madhouse decidiu esperar para fazer um anúncio oficial com influencers sobre esse pacote. Gente, vamos pensar, se você compra um pacote, estão faltando 5 jogos para você transmitir, você vai abrir mão de 20% do que você comprou, porque você não pra perder dinheiro. Porque você não fez divulgação com influencers, você vai perder, mesmo que seja menos patrocínio, mas você vai perder esse patrocínio para poder transmitir. Então, sinal dos tempos, né? Eu ia falar que é a nossa editoria Observatório da Imprensa, mas não é, porque isso não é imprensa, né? Isso é rede social, Twitter. No caso da Sport TV a gente pode criticar, porque a forma que conduziram foi muito ruim, e a gente, como consumidor, como espectador, a gente se sente feito de otário. E a gente tem que dar razão pra galera que criticou quando a Sport TV assumiu. Mesmo que seja uma falha de comunicação, não pode acontecer numa empresa desse tamanho. Agora, Madhouse TV, as páginas de Twitter, uma das páginas foi a mesma que falou que a Taylor Swift estava em Itaquera ou chegou no Brasil pra ir no jogo do Chiefs em Itaquera. Então, essa galera aí eu deixo até em outra prateleira. Né? Infelizmente, de fato, é sinal dos tempos, né, Ticas? É isso aí que a gente vive hoje. Não dá pra confiar no jovem, no influencer, e não dá pra confiar agora nem mais na imprensa das antigas. Porque pelo menos numa dessa aí, e sinceramente, não custaria absolutamente nada um postzinho de errata, de retratação, de informação, só isso. A famosa notinha. Notinha. Muito bem colocado, notinha, só isso. Porque, sabe o que eu lembrei? Olha que você vê que a comunicação foi muito melhor. Há mais de 20 anos, quando eu estava na faculdade, começou a aparecer na TV, aqui em Juiz de Fora, uma propaganda assim: devido a discordâncias contratuais, uma grande quantidade de chocolates da marca XYZ não poderá ser comercializada. Consumidores que tenham interesse em adquirir a preço de custo, o caminhão vai estar parado ao lado da rodoviária. Eu, como bom universitário duro, fiz o quê? Peguei minha Paraty 86, a álcool, e fui lá do lado da rodoviária comprar chocolates a preço de custo. Realmente comprei um monte de chocolates a preço de custo. Hoje, pensando, né, com a cabeça um pouco mais velha, parabéns para quem teve essa sacada de marketing, porque o cara vendeu um monte de chocolate no preço que ele queria mesmo, com um caminhão estacionado. Então, parabéns aí. Dito isso, esse maluco do caminhão fez uma comunicação muito melhor que a porcaria do Sport TV, pô. Era uma comunicaçãozinha dessa. Devido a questões contratuais, não poderemos exibir o jogo Steelers e Vikings. Você vai acompanhar o jogo. Qual é o jogo que eles vão transmitir na semana que vem, no horário XYZ. Porque aí fica parecendo que a Sport TV tem o mesmo nível de organização da Madhouse. E a última coisa, Ticas, o Joy of Missing Out, né? O JOMO, a alegria de não saber das coisas. Graças a Deus eu não faço ideia do que é Fúria e eu não sei do que se trata Kings League. Se você me mostrar 3 imagens e falar assim, o que é Kings League? Eu não sei. Graças a Deus. É sinal que você não tá muito presente na NFL de certa diretoria, tá? Porque quando tá nas finais de Kings League, tá cheio de velho metido a jovem lá, fingindo que gosta de Kings League. Eu tá? ignoro completamente. Um abraço aí pra galera. Vai, olha, você não passa direto não, Observatório da Imprensa aí é você, pô. Não, eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto aí. Eu quero trocar de vida com quem tá transmitindo NFL e não tem responsabilidade nenhuma sobre o que vai botar pro público ver. Porque a gente veio de uma época que a gente tinha que caçar onde ver NFL, VT de jogo. E chegamos num lugar que praticamente 5 jogos eram sempre exibidos e o Red Zone ainda entrou na programação em português. O ano passado foi a temporada que mais tivemos acesso à NFL na vida. E esse ano entra o Grupo Globo e começa a literalmente cagar na cabeça do seu telespectador. É isso que aconteceu. Eu queria trocar de vida com esse pessoal porque eles não têm responsabilidade nenhuma, não ligam pra audiência, não ligam pra você aí do seu outro lado. E a gente que é fã de NFL tem que se virar. Voltamos a caçar lugar pra poder ver. Ainda bem que tem sempre o linkão do primo. E essa história tá mal contada. Esse pacote internacional ano passado era da Casé, esse ano não foi. E a Sport TV anunciou, não pegou. Agora a Madhouse não pegou. O problema é que até resolver não vai ter mais jogo internacional pra passar. Né? Mas que tem alguma coisa, alguma história mal contada nesse pacote aí, tem. Não sei se a gente vai ficar sabendo, mas que tem. E a DAZN só rindo, né, Ticas? Porque nessa história toda, se você quiser ver, amigão, não por acaso eles têm assinatura semanal, né? Uma das versões era justamente que a DAZN, no contrato dela,
tinha a prerrogativa de exclusividade do pacote internacional, dos jogos internacionais. E que ela, a princípio, não teria informado que ela não ia exercer e depois mudou de ideia. Decidiu exercer essa exclusividade e tirou o Sport TV da jogada. Aí por que a Madhouse entrou depois? E por que ano passado eles deixaram o Cazé? É difícil a gente saber, né? Mas é tudo especulação. Se tiver novidade confirmada, aí eu vou falar igual os supostos jornalistas de Twitter. Eu vou ver com as minhas fontes, eu vou apurar. Óbvio que não, né? Eu só vou saber se você que aí que tá ouvindo também fica sabendo, e a gente traz aqui para debater e opinar. Não tem essa de, porque minha fonte lá em San Diego... pelo amor de Deus, né, gente? Para com isso. Resume o que o Magal falou, sinal dos tempos. Bora de TD o Fumble. Vai, Mark Santos. Acertou a miserável. A gente tem que se perguntar se vai deixar o Mark Sanchez na vinheta ou se a gente vai trocar, né? Que não tá merecendo ser reconhecido aqui pelo Butt Fumble no NFL, etc, não. De Pode repente botar a o gente demercado já. Não, bota o snap na cara do Kyler Murray. Já pode botar o demercado, já pode botar o cara do Colts, já tem vários já. Tem. Do alto dos seus 24 anos de idade, CJ Stroud disse em entrevista que ele está se sentindo velho, que ele estava assistindo tape dos seus tempos de high school e que ele parecia muito mais rápido ali operando o ataque. E que agora ele já está sentindo o peso da idade. Então, quarterback se sentindo idoso aos 24 aninhos, é TD ou fumble? Ó, é fumble porque cientificamente isso não é comprovado, viu, Ticas? Tem uma pesquisa que saiu recentemente, acho que foi ainda no primeiro semestre desse ano, que pesquisadores, acho que da Universidade de Ohio, pegaram os 8 melhores atletas dos Estados Unidos da faixa de 18 anos e pegaram os 8 melhores da faixa até 50 anos de idade, de 100 metros rasos. Você perde poucos pontos alguma coisa. Então, se, por exemplo, os de 18 anos fizeram os melhores tempos em 10.14, os melhores de 50 anos fizeram em 10.34. Então, a perda é praticamente insignificante de velocidade até os 50 anos de idade, que você vai ter muita perda se você parar de treinar, se você treinar mal, se você treinar fofo. Ou seja, o que o CJ Stroud está fazendo é treinar fofo. Eu vou dar TD porque eu gosto do movimento ignore a modernidade, abraça a tradição. Então é isso aí. Você é um velho caquético, daqui a pouco vai sentir dor na lombar. Seja bem-vindo. Eu vou de TD também, única e exclusivamente por identificação. Porque tem a ciência que o Wally trouxe e tem a minha opinião. Porque você tem 24 anos, né, Ticas? Não, porque eu me sinto um idoso precoce. Com 24 eu já me sentia também rabugento, ranzinza, não tinha paciência, dor na lombar. Minha artrose lombar eu descobri pouco tempo depois dos 24 anos. Então, por conta de uma identificação com a melhor idade precoce, eu vou dar TD pro CJ Stroud. Né? Não, tem ciência e tem opinião. É a minha opinião, pronto. Tá? Agora em homenagem ao óleo também. Hein? A nova estratégia do Tua Tagovailoa para evitar concussões é se hidratar muito e comer carboidrato. É isso mesmo. Depois do jogo contra o Jets, no Monday Night Football da semana passada, ele sofreu um hit, bateu a cabeça no chão, mas aparentemente não sentiu mais nada, não teve maiores consequências. Aí ele foi perguntado no vestiário, né, como que ele estava se sentindo, se ele está fazendo alguma coisa diferente para evitar aquelas concussões horrorosas que ele teve em rede nacional. E ele disse que agora sim, ele está mais protegido porque ele está ingerindo carboidratos e muitos líquidos imediatamente antes dos jogos. Que essa mistura ajuda a proteger o cérebro. O carboidrato, ele suga o líquido e ele mantém o cérebro hidratado ali dentro do crânio, não tem concussão. Então, carbos contra concussões, é TD ou fumble? Bom, primeiramente eu vou recomendar aqui pro meu querido a leitura do clássico de McCarty, Cat e Cat chamado Fisiologia do Exercício. Ou agora simplesmente o maluco quis dar uma aula de fisiologia aí. Pô, o TD ou fumble ficou científico, né, cara? Totalmente científico. A ciência você vê por aqui. É fumble, porque agora ele quer comer pão pra evitar concussão, pra melhorar a concussão. Não, meu filho, para de bater a cabeça e se protege. Só isso, tá? Fumble. Eu vou dar fumble porque ele não falou da principal arma, que é ser tacleado, ser sacado pelo próprio center. E aí é mais gentil.
Fumble. Vou dar fumble, né? Nessa aí, eu acho que é mais grave do que se sentir velho antes da hora. Dessa vez eu vou ter que ficar do lado da ciência. Quem falou que se comer carboidrato e muita água, aí o carboidrato suga e vira uma camada no cérebro? Quem falou? Na época das... Não é assim que funciona o corpo humano. Não, na época, Tem que avisar pra ele. Na época das medicinas alternativas aí, causando estrago mundo afora, não tem como dar TD pra comer o pãozinho e evitar concussão, bater na cabeça. Vou dar fumble pro Tua, porque aí o assunto é sério, hein? Outro assunto seríssimo, e esse é muito sério, tá? Além do vexame da goleada sofrida pro Texans no domingo, o cornerback do Ravens, o Jair Alexander, ainda tentou tirar a bola do wide receiver calouro do Texas, o Jalen Noel, não é o Jalen Rabé, não, o Jalen Noel, que decidiu comemorar o seu primeiro touchdown da carreira, imitando a dancinha do Ray Lewis. Então ele foi, fez o touchdown, fez a dancinha, o Jair Alexander não quis saber, foi lá e ficou brigando pra tentar tomar a bola e ainda não conseguiu tirar a bola do Jalen Noel. Exigir respeito à força, é TD ou fumble? É fumble que nem no jogo ele não conseguiu tomar a bola do cara e também não conseguiu depois do jogo, ou seja, ele mostrou a competência completa. Fumble. É fumble porque ele não faria isso na frente do Ray Lewis. TDzaço. Alguns desrespeitos... Pra discordar da gente, o Ticas vai contra o Ray Lewis. Eu encerro por aqui. Agora eu vou embora mesmo. Vocês sabem muito bem, o pessoal da NFL de certa diretoria sabe muito bem, que via de regra eu sou sempre um cara imparcial e ponderado. Mas alguns desrespeitos ao código de ética ali, o não escrito, ao protocolo, ao decoro, eles me tiram do sério. Lembra da época do Titans? Pisando, fazendo reuniãozinha de huddle, pisando na logo adversária, cuspindo na logo adversária. Dancinha do Ray Lewis, a maior lenda do time, na casa do time que você fez o touchdown. Detalhe, você já tá ganhando, meu amigo, de 4 posses na frente. Faz quando tá perdendo, aí beleza, você pode exigir respeito. Então tem que ir lá mesmo. Jair Alexander é um cara que parece que é muito dodói das ideias, mas dessa vez ele tem que ir lá exigir o respeito à força mesmo. Aqui em casa não é casa da mãe Joana, o M.T. Bank Stadium não é casa da mãe Joana, é a casa do Ray Mas Lewis, ele tomou a bola, Ticas. Tem que ir lá, não, mas tem que ir lá e tem que... Então acabou. Tem que ir lá. Se ele tivesse tomado a bola, ele tava certo, tomou. Tem que exigir o respeito, se ele vai conseguir alcançar o respeito, não importa, mas ele tem que ir lá e pelo menos tentar exigir. Ele tentou, tô colado com o meu mano Jair Alexander, ter desastre pra ele, tá? Tá igual o Vasco, o respeito voltou e foi embora rapidinho. Peraí, houve um equívoco. Eu dei o meu voto achando que você tá falando do cara do Texans, pô, que fez a dancinha. Não. O cara tá errado de fazer a dancinha. É o Jair Alexander, pô. Aí tá TD, aí tá certíssimo. Aí eu vou dizer, então eu vou manter o meu voto fumble, tá, pra não correr no erro, mas vou dizer que ele tá errado porque ele não deu na cara dele. Não tinha que ter tentado roubar a bola, tinha que ter dado um chute na cara dele. Então, só pra manter aí. E desculpe aqui a minha grande tia Marília, professora de português, desculpa aí, ainda não aprendi interpretação de texto. Não matem a comemoração. A comemoração pode fazer tudo. Obrigado pela retificação e cancelei. Esse e-mail que chegou aí falando pra passar no RH está cancelado, tá? O do Oli ainda tá valendo. É isso, né? Vamos olhar pra frente. Só 2 times de bye, bora de palpite Cetra. Recuperar aqui que eu perdi os times de bye na semana 6. Um eu sei que é o Vikings voltando de Londres, está de folga. E o outro, Houston Texans. Então, Texans e Vikings de bye. E a rodada começa num Thursday Night Football maravilhoso, Philadelphia Eagles contra New York Giants, Magal. Meu último resto de bom senso acabou esse jogo contra o Saints. Então, vai dar Giants. Foda-se, agora eu só vou em Giants. O Broncos deu o caminho, o Giants se recupera, vai dar Giants. Como eu não gosto de errar, como comprovado, semana passada eu acertei só 6 placares. Mesmo assim, eu fui o que mais acertou na rodada passada, tá? Como eu gosto de acertar, desculpa, Magal, mas esse é Eagles reencontrando o caminho das vitórias. Domingo, ainda em Londres, 10h30 da manhã, sabe-se lá onde será transmitido esse jogo. Denver Broncos encara o New York Jets. O Broncos é muito melhor do que o Jets. O Jets tá nessa draga aí, não conseguiu nem piscar contra o Dallas Cowboys. O Sean Payton bateu o Eagles, não vai ser do Jets que ele vai perder, né? Então, Broncos. Olha. Apesar de que semana passada a gente cantou tanta marra aqui e levou fumo, né? 2h da tarde, abrindo a janela da tarde de domingo, Los Angeles Rams e Baltimore Ravens. Com Lamar ou sem Lamar? Muito provavelmente sim. Cara,
100, porque depois tem a semana de bye. Aí eles vão dar 3 semaninhas aí pro Lamar. Então é Rams. Também acho que é Rams, hein? Eu também acho que é Rams, comprovando a minha imparcialidade neste podcast. Acima de Tyler tudo. Huntley Ó. não vai fazer o vexame de Cooper Rush se ele vier. Se for Cooper Rush, ele pode dar 3 posses pro Rams, porque vai dar Rams com tranquilidade. É bye pro Rams, tá? Mesmo horário, Dallas Cowboys contra Carolina Panthers. Cinturinha, né? Mesmo sem wide receiver, ele tá fazendo cinturinha. No bom senso, bota Cowboys. No meu coração, Panthers, Andrews, eu e você estamos junto e misturado esse final de semana. Mais um degrau na campanha de MVP de Dak Prescott. Meu nosso Deus, o cinturinha. cara quer que eu vá embora mesmo. Dallas Cowboys, 4 passes pra touchdown do cinturinha. Arizona Cardinals e Indianapolis Colts. É nesses jogos que o DJ costuma peidar. Arizona Cardinals. Que isso? Não, cara, jogando em casa, o Lucas Oil vai bater o sol na cara do Kyler Murray. Colts. E às vezes é bom, porque ele não enxerga, ele já tá tomando bolada mesmo. Mais um degrauzinho na campanha da disputa pelo MVP de Daniel Jones. Então, Colts, com tranquilidade. Um time que o treinador bate no cara, por mais que o resto do time esteja bravo com o cara, não dá, né? Perde Tá o zoado. vestiário facinho. Tá zoado. Vai dar Colts. Detalhe, é o reencontro dos 2 coordenadores que chegaram até o Super Bowl com o Eagles. O Jonathan Gannon, do lado do Cardinals, e o Shane Steichen, do lado do Colts. Ainda às 2h, Seattle Seahawks contra Jacksonville Jaguars. Um jogo que, antes de começar a temporada, ninguém dava nada por ele e acabou de ficar mais interessante depois do último Monday Night Football. Lourão, vai dar Sunshine, Moai, ambulante, Jogando em empolgado casa. com a vitória em casa. Jogando em casa, é ele. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que essa Claro. defesa do Seahawks é muito melhor que a do Chiefs. Vai dar Vai ter o Seahawks Sanda e do outro lado, né, meu querido? Tem o Sanda. é melhor que o Trevor Lawrence e tá cada vez mais comprovado, tá? O Los Angeles Chargers vai a Miami enfrentar o seu Miami Dolphins, olha. Recuperação do Los Angeles Chargers. Infelizmente. Mesmo jogando em Miami. Mesmo jogando em Miami. Eles estão também. acostumados. Depois dessa derrota pro Panthers, eu não aposto mais no Miami, não. Desculpa, olha, vai dar Chargers. Ainda às 14h, New England Patriots vai a Nova Orleans pegar o Saints. Olha, empate. Cara, eu acho que dá Patriots. Vão vir animados. E o Saints vai mostrar quem é o Saints de verdade. Não adianta achar que só porque ganhou do Giants que tá muita coisa, não. Eu tô de Patriots. Eu acho que essa vitória do Saints aí é aquela só pra tirar o 0 da coluna do resto do ano. Não confio no Saints, não. Patriots tá jogando mais bola. Fechando essa primeira janela de domingo, das 14h, Cleveland Browns contra Pittsburgh Steelers em Pittsburgh. Steelers. Pode perder os dois? Não, perdão. Então, vai dar Steelers por conta da defesa, tá? O Browns está sendo carregado pela sua, mas pelo menos tem um quarterback funcional. Dylan Gabriel ainda nem aterrissou na NFL ainda. Eu acho que vai dar Cleveland Browns. Eu acho que essa defesa vai expor o Aaron Rodgers, vai maltratar o Aaron Rodgers, e eu acho que a zebra galopa lá em Pittsburgh. Cleveland Browns. Primeira vitória de Dylan Gabriel titular na carreira, hein? No ar. Contra Aaron Rodgers, 5 hein? da tarde, o alerta de pelada, mas de pelada braba da rodada, fica só com esse jogo, tá? Porque não tem nenhum outro próximo. Tennessee Titans contra Las Vegas Raiders em Las Vegas. Torcida para ir para algum das 2 horas para overtime pra gente tentar emendar nos outros depois. Mas também não tá muito melhor também não. Mas Cara, Titans, vai, Titans. cara, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou de Raiders. Pra mim, a vitória do Titans também foi aquela única. E aí eu acho que o velho Pete Carroll vai arrumar um jeito aí. Que não deve ser tão difícil assim de anular o Titans. Empate. 14-14. Pô, mas aí você lascou. Aí eu boto o que ela não é fiada quebrada. Cada um escolheu um. Aí você, na dúvida, vai com o time da casa. Mas pra mim vai dar empate. Tá. SIC 25, Cincinnati Bengals. Será que o Joe Flacco titular vai a Green Bay enfrentar o Packers? Mas não tem Packers, OL, né? cara. Se o Mandou Flacco uma OL tiver, nova. Se não mandou uma OL nova, ele só vai apanhar de um jeito diferente. Só tiver isso. levado alguém da OL do Browns, né? Nosso Mas é João, Packers. João Henrique, direto... é Packers, né? Óbvio. Nosso Claro. João Henrique, direto de São Francisco, ele manda a seguinte mensagem. Quero ver falarem de novo que o Niners perderá fácil. Hehehe. Não, vai ser amassado pelo Tampa Bay Buccaneers. 5 São Cê Francisco é doido, 49ers viaja a Tampa para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. O 49ers perdeu o resto de time que ele tinha pra poder tentar levar o jogo pro overtime lá contra o Rams e o outro homem lá comendo banana, fazendo massagem, comendo banana.
Cara, vai ser lindo, velho. Vai ser lindo ver Só o que ele vai ter de cãibra nesse avião aí, cruzando de costa a costa, já vai pegar pra ele. Vai ser lindo. Baker Mayfield clutch. Não, em Los Angeles, que o estádio é climatizado, o clima é mais ameno, né? Nem quente, nem frio. Ponte aérea praticamente. Em Tampa, 4 horas da tarde de domingo, deve estar uns 27, 28 graus, aquela umidade da Flórida. Meu amigo, Raymond James Stadium disparando os canhões. Vai ser aquela cãibra do corpo inteiro, né? Ele vai ter que ficar, em vez de comer banana, ele tem que sair direto pra banheira de gelo e voltar, se ele quiser jogar. Não, então, ele vai lá igual o Lamar, né? Ele vai lá tomar... não, Lamar a cãibra é no outro lugar. Então, João Henrique, tá aí, ó. É outro músculo. Baker Mayfield dará show, Tampa Bay, pelo menos 3 posses de frente, com facilidade, tá? Um abração pro João Henrique. A gente tava quieto, a gente ia fazer na moral, e ele provocou, então... Gente. Sunday Night Football, jogaço, hein? Detroit Lions vai a Kansas enfrentar o Chiefs. Lions. Rapaz, nós vamos de Lions demais, torcendo muito pra poder não voltar, esse Chiefs desgraçado não retomar o caminho. Vamos ver se de repente, assistindo o Hutchinson de perto, o Chris Jones relembra o que é jogar na defesa, né? O Chiefs, pra ganhar, tem que ser ou contra o Giants ou contra um time que tá com 6 titulares saindo no meio do jogo por lesão. Detroit Lions também vai fazer um estrago, instaurar a crise de vez lá em Kansas City. Segunda-feira tem, de novo, Monday Night Football em dobro. O Double Monday Night, começando às 8h15 da noite, horário de Brasília. Buffalo Bills contra Atlanta Falcons em Atlanta. Bills. Olha. Eu acho que o Bills ainda é o time melhor, mas o Atlanta pode surpreender. Mas eu acho que o Bills leva. Bills não vai ter nem graça, é bom que a gente vai poder, já com 1/4 mudar para 9h15, Chicago Bears contra o Washington Commanders em Washington. Aí tá danado. Eu ainda acho que o Commanders é melhor, embora tenha tido uma queda vertiginosa do ano passado para esse ano. Mas o Chicago não chega a me encher os olhos, não. O mais legal é que é o reencontro daquele jogo da Hail Mary, da Hail Jaden, que terminou com o Tariq Stevenson batendo boca com a torcida. Foi o que jogou a temporada do Bears ladeira abaixo e o Commanders ladeira acima até a final de conferência. Então, pelas lembranças que viveram no ano passado, o Washington Commanders, sem Hail Mary dessa vez, tá mais tranquilo, leva essa. Meus amigos, tá entregue, semana 5 está nos altos, semana 6 vem por aí, vem mais. Seus recados finais. Sem recados, chicas, apenas orem pelo New York Giants, por favor. Vamos começar uma fase muito difícil agora. Vamos enfrentar obstáculos aí. Lembram de Jó no deserto? Então, vai ser o Giants aí no próximo mês. Então, força e orações. Um beijo pra galera e se Deus quiser, a gente vai inventar ainda a NFL com 6 semanas de bye pra poder o Miami aproveitar. E vamos que vamos. Quinta-feira já tem de novo a melhor fase do ano. Mesmo com o time perdendo, você seca os contenders, você torce pelas zebras, entretenimento não falta na NFL e você sabe, entretenimento maior ainda só participando do NFL Etc. Diretoria no apoia.se/NFL Etc. Abraço a todo mundo que nos prestigia, muito obrigado pelo seu play, galera que se dispõe a vir aqui mandar o seu like, seu salve. Semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu.